exemplo do que acontece no mercado financeiro, você tem que ter um movimento mais regulatório que combine esse jogo. Ele vai tentar achar um jeito de falar direto com o vendedor. Então, o comprador e o vendedor do imóvel evitariam burlar, tirar o corretor a todo custo. Começando mais um podcast em casa, eu sou o Matheus Rossini, estou de novo aqui no lugar do Cassião e estou aqui com o meu amigo Rodrigo. E aí, como é que você tá, irmão? Estou muito bem. Cássio, ele tá de férias agora, né? A gente demitiu ele, né? Tava falando besteira, correndo risco de cancelar aqui o programa. É isso aí, insubordinação, por isso que ele foi removido pacificamente. Pacificamente? do podcast. Mas é isso, o que a gente vai falar aqui hoje? Vamos falar de um assunto maneiro, hein? Que a galera gosta bastante, que é comprar imóvel barato. Com desconto, né? Desconto. É o que mais bomba aqui no Micasa, né? É o que mais bomba, e hoje a gente trouxe um empreendedor daqueles que a gente gosta, né? Que ele vai criando solução, ele cria uma solução, depois cria outra e vai conectando uma coisa. Tem uma lista de empresas aqui que a gente vai ter que citar. Exatamente. Todas no mercado imobiliário. Exatamente. Eu gosto de gente assim, que é maluca também, velho. Skin in the game, né? Total. Não pode ser normal, né? Não tanta pode. Empresa assim. Exato. Mas antes a gente tem alguns recadinhos pra galera, né? Exatamente, ó. Você aí que não conhece ainda a Trinca Real Estate, que é a nova iniciativa ali de grandes empresários, empreendedores, Flávio Augusto, Caio Carneiro, Joel Jota e nosso grande amigo César Reich, eles criaram um movimento educacional, né? E também de força de vendas aqui no mercado imobiliário. O que eles estão fazendo? Exato. Para quem conhece eles, ele já vem de um movimento muito forte ali para empreendedores, né? Exato. E agora, junto com o César Reich, né, eles vão aprimorar cada vez mais focado no mercado imobiliário. Chegaram então, no mercado imobiliário. Para os vendedores do mercado imobiliário. Corretores de imóveis, né? Corretores de imóveis. Segundo os caras, a missão deles é transformar 500 mil corretores até 2030. 500 mil corretores? 500 mil corretores. 500 mil de corretores. Você imagina um negócio desse? Eu nem sabia que tinha tanto corretor assim. É loucura, né? Então, ó, você aí que é corretor, que é líder no mercado imobiliário, dono de imobiliária, eles estão agora com um programa de imersão de 2 dias, que você vai estar com os 4 fundadores lá. Vai ter muito conteúdo, vai ter hot seat. Então, pô, é uma ótima experiência. Também uma oportunidade de fazer relacionamento ali também. É isso. Se você quer vivenciar um ambiente que vai te fazer evoluir, independentemente de qual mercado você atua, lá é o lugar. Exato. Então, vamos deixar o QR Code aqui para você ir nessa formação de líderes da Trinca. É isso aí. E também temos a nossa queridinha GD, né? Exato. Para você que é corretor de imóveis, para o investidor aí, não tem nada que... Nossa, não sei se dá para você também, mas me dá uma coceira ver um imóvel parado, independentemente se é meu ou não. Exato. E a nossa querida GD, para quem não sabe, a indústria de marcenaria, a gente criou uma solução de home staging que ajuda a vender imóveis que estão parados, né? Exato. Existem estudos que cerca de 86% dos imóveis que estão bem ambientados, mobiliados, são vendidos em até 3 meses. Ou seja, muito rápido. Eu gostei do cerca de 86%. Você falou 86. Cerca e um valor exato. Não, o número é 85,9, mas a gente joga pra cima pra dar aquela enfeitada. Não, né? Entendi. É engenheiro mesmo esse rapaz, viu? E na GD, você traz ali, você que é corretor, o imóvel tá parado. Principalmente aqui em Alphaville tem muito imóvel assim, imóvel de 5 milhões parado não vende porque tem que fazer alguma coisa nele para atrair o comprador, né? Exatamente. Hoje você sabe que as pessoas não querem mais passar pelo processo de reformar o imóvel, eles querem algo que esteja pronto para morar. E o dono ele perde dinheiro, né? Porque a taxa ali rendendo 15%, o cara com o imóvel parado, imagina o quanto não renderia num ano. Fora todos os custos do imóvel parado, né? Que fica na conta dele. Então a GD te ajuda a fazer um investimento ali que fique dentro desse planejamento de orçamento aí do imóvel para que isso seja vantajoso para o proprietário, trazendo uma marcenaria adequada, móveis convencionais também, mesa, cadeira, sofá, um projeto totalmente voltado para acelerar a venda. Exatamente, a mobília estratégica. É isso, então o QR Code da GD aqui, bora lá falar com o nosso querido convidado. Apresenta o nosso convidado. Seja bem-vindo ao Micasa, Marcelo Prata, que é CEO de uma holding imobiliária, né, que tem várias empresas imobiliárias. Holding imobiliária fica estranho, né? Parece que é holding de vários imóveis. Mas, na verdade, é uma holding que tem várias empresas do mercado imobiliário, que ele é o CEO da holding, e dessas empresas também, que dentro delas a gente tem aqui a Resale, a SOAP, a Proposta Rápida e a Pague Imóvel. A gente vai querer entender aqui um pouco
de cada uma. Vamos ver se a gente consegue no mesmo episódio, né? Mas seja bem-vindo aqui, Marcelo. Obrigado pelo convite. E já vou começar concordando, né, que empreendedor não é um ser normal, então desconsiderem qualquer anomalia que eu fale aqui, porque a gente não é muito são, né, para empreender. Mas um prazer estar aqui, falar das minhas empresas, mas principalmente falar do mercado imobiliário, desse ecossistema que é tão maluco e tão empolgante, né? Boa. Eu não sei nem como te perguntar, mas assim, você consegue dar um resumo breve das suas empresas? Elas se conectam de alguma forma e depois a gente pode entrar especificamente em alguma delas? Sim, eu acho que a gente pode começar de onde tudo começou, né? Onde foi o start, que foi a Resale. Então, acho que ali tem um pouco mais para a gente comentar, porque é um mercado muito fascinante, né? Que é o mercado, como a gente batizou lá, de outlet imobiliário. E eu falo que ali a gente atua, né, na minha concepção, no pré-sal do mercado imobiliário. Né? A gente está onde as oportunidades não são óbvias. Né? Porque quando você vai para o mercado primário, você tem os lançamentos, vai para o secundário, você tem os usados de terceiros. Mas existe o terciário, que é esse mercado, né? Que são oportunidades que estão abaixo da linha d'água, você não consegue ver, tem que garimpar ou tem que jogar sonda lá para achar essas oportunidades. Né? E a Resale surgiu disso, então a gente é um grande outlet. Só que ao longo da vida a gente foi entendendo que precisava ter negócios satélites a isso, né? Então a gente atende grandes bancos, a gente atende o governo federal, e aí eu precisava escriturar e registrar esses imóveis no Brasil inteiro, de uma forma digital e escalável. Nasceu a PagImóvel, que é uma das empresas. Ao longo do tempo, a gente começou a ser procurado por pessoa física que também queria vender o imóvel dela rápido. Porque na Resale eu sou meio que um atacarejo, né? Eu trago os imóveis do banco e vendo no varejo. Então, trago no atacado, vendo no varejo. Mas tinha muita gente que falou, pô, eu recebi em herança, preciso resolver, preciso liquidar esse imóvel, ou estou com uma dívida, preciso vender e não estou com crédito para buscar esse dinheiro no mercado. Então, vender para um investidor de forma rápida era uma alternativa. Nasceu a proposta rápida daí. Né? Ser uma forma para qualquer um poder vender rápido o seu imóvel para investidores. E, por último, nasceu a SOAP, como o nome já diz, né? Ele foi um braço, talvez o braço mais normal do grupo, que foi a ideia a gente atuar exclusivamente nos imóveis verticalizados. E a ideia nasceu porque eu sempre acreditei, né, que a gente poderia criar um modelo de negócio que ele furasse as bolhas regionais das imobiliárias. Né? Quando a gente fala de mercado imobiliário, é interessante que a gente só tenha duas grandes empresas hoje de capital aberto na intermediação imobiliária. E é um mercado riquíssimo, trilionário. Né? Por que a gente não tem mais grandes empresas nacionais atuando? Porque é uma regionalização muito forte. E a tese de que se a gente é especialista em apartamento, a gente consegue furar essa bolha, é a caçula do grupo. Então, a nossa tese é essa na SOAP. Usar tudo que a gente aprendeu de escala, digitalização de processo, para furar as bolhas regionais, mas com especialidade. Então, de alguma forma, tudo é mercado imobiliário, mas cada um com a sua especialidade, né? Legal. Todas as empresas são ao redor do Brasil, tem imóveis do Brasil inteiro, oferece solução nacional? A Resale, sim, e por tabela Proposta Rápida e PagImóvel nacionais, e a SOAP é regional. Então, ela foi criada esse ano, o projeto piloto é em Piracicaba, que é onde fica a sede da empresa, mas a ideia é a gente, sim, ter uma expansão nacional com ela, até porque a tese é essa, né? Como é que a gente entra em mercados regionais. Mas ela hoje é a única que é mais regional, por enquanto, vai virar nacional, mas as outras todas são. A gente atende o Brasil todo. E o nome é bom, né? SOAP. Já é direto, né? Como você conseguiu registrar esse nome, velho? Essa aqui é a minha dúvida, né? Porque... Você sabe que é curioso, né, Dragão? Porque a gente que tem essa patologia do empreendedorismo, né? Você nunca fica comprando domínio o tempo inteiro. Lá. Eu devo ser, né? Um ex-sócio meu falava assim, Marcelo, se fizer um ranking, você deve estar entre os maiores, né, detentores de domínio, porque eu cheguei acho que ter quase 300 e pouco, né? Mas tanto a Resale, é curioso isso, a Resale, eu tenho a empresa tem 10 anos, mas esse domínio eu tenho há uns 20 e poucos anos, né? Porque eu achava, não para o mercado imobiliário, eu sempre vi uma oportunidade nesse negócio de revenda, na época de maquinário, isso há 20 e poucos anos atrás, e tinha uma feira em Frankfurt, chama resale.com, que é focada, né, em venda de máquinas usadas na Alemanha. E eu registrei o domínio e fui usar ele muitos anos depois para o mercado imobiliário. E a SOAP foi a mesma coisa, é um domínio que eu tenho há 10 anos,
porque eu sempre acreditei que esse foco, né, na verticalização era interessante, e agora a gente usou. Então é interessante que os dois já são domínios bem antigos. Tá Né? vendo? Eu falei que não era normal. Não é normal. Sabia que tinha alguma coisa assim, mas pior que é interessante isso, né? Às vezes você pensa num nome assim, e é importante você já comprar o domínio, já ficar esperto ali, porque é tão barato assim, se você for olhar, né? Exato. E você já garante isso daí. E hoje em dia tem que criar Instagram também. Pois é, você já tem que sair com tudo pronto, né? E aí tu já coloca na tua cabeça, né, no subconsciente, ó, preciso criar alguma coisa para usar aquele domínio ali, né? Se vai ser para vender trator ou vender imóvel, depois eu vejo, né? Exato. Fala assim, não, eu não vou perder R$100 nesse domínio, Não, nem né? a Vou pau. gastar agora 300 mil para abrir essa empresa. Obviamente. É isso aí. Boa. Queria que você falasse um pouco da Resale primeiro, que eu queria entender alguma coisa, que é uma empresa que vende imóveis de leilão. Que desconto é esse que você consegue? Como chegam essas oportunidades? Como que funciona? Legal. Eu acho que vale contar um pouquinho assim do início, porque para dar o que eu enxerguei de oportunidade nessa história, né? Eu venho da área de crédito imobiliário, né? Tive outras empresas, a empresa que antecedeu a Resale era um marketplace de crédito imobiliário, né? Então, na época a gente nem falava em fintech ainda, mas a gente já estava criando algo ali que viria a ser uma fintech, né? E aí, como eu já respirava o mercado imobiliário na ponta do crédito, lá em 2014, com a crise, né, que a gente teve ali, troca, saída da Dilma, o mercado sofreu uma crise de crédito, né, o crédito secou. E aí eu precisava pivotar o modelo de negócio, e eu já estava nesse mercado, né, eu já tinha sido corretor de imóveis, já trabalhava com crédito imobiliário, e aí eu comecei a tentar juntar as duas coisas, né? Como é que eu junto a experiência como corretor, mais a experiência de banco, né, de mercado financeiro no crédito imobiliário. E aí eu me deparei com uma dor que os bancos tinham, que era o outro lado, né, o lado atrás do balcão do banco, que era o que eu faço com os imóveis que eu tenho que retomar nas operações de financiamento. Então, eu nasci nesse contexto, né, a Resale nasceu nesse contexto do mercado extrajudicial de leilão. Porque quando a gente fala de leilão imobiliário, a gente tem os dois mercados, judicial, e aí você vai para o judicial, obviamente, e o extrajudicial, a gente está falando de todos aqueles imóveis que são retomados em operações de financiamento que não deram certo. Ou como a gente gosta de falar bonito no mercado imobiliário, no mercado financeiro, as operações que foram a default, né? Não deu certo, eu tenho que recuperar esse ativo. E olhando esse mercado, então, como eu conhecia, eu já estava, né, inserido nele de alguma forma, a gente foi ver a dificuldade que os bancos tinham para vender seus imóveis. E eles ficavam fazendo leilão. Alguns ainda seguem fazendo leilão. Só que só para contextualizar um pouquinho, os bancos, pela lei, você é obrigado a fazer 2 leilões. Primeiro leilão, primeira praça, segundo leilão, segunda praça. Não vendeu nesses 2, o banco tem prerrogativa de vender da forma que ele quiser. Ele pode vender de qualquer jeito. Então, quando eu fui olhar esse negócio, eu falei, e vocês não vendem direto por quê? Vender direto? Como assim, né? Eu falei, não, se eu chegar aqui e quiser comprar, você não me vende? Falei, não, a gente prefere ficar fazendo leilão. Então, ali eu enxerguei uma baita oportunidade, né? E essa oportunidade depois se confirmou, porque hoje, quando a gente tem um número lá, que 61% das pessoas que compram com a gente já vendeu quase mais de 10 mil imóveis, 61% nunca compraram em leilão, né? Então, é nesse lugar que a gente entrou, né? Nesse ecossistema onde tem oportunidades de leilão, mas as pessoas não acessavam porque tinha uma simetria de informação. Então, E o banco ficava fazendo leilão atrás de leilão e não tinha outra solução. Não faz sentido nenhum, né? Porque, assim, a gente tem que entender, primeiro, porque o leilão é um modelo existente, certo? Então, assim, é difícil você pensar de outra forma. Segundo, que ele embarca uma coisa que é super importante quando a gente fala de instituição financeira, que é governança e compliance. Quando você oferta o imóvel em leilão, você faz uma oferta pública, né? Então, imagina que para um banco isso faz toda a diferença. Amanhã, se ele é questionado por um acionista, por que você vendeu aquele imóvel de 1 milhão por 500? Eu falo, não, eu fiz em leilão, né? Então, ele traz a camada de governança. Isso é ainda mais importante quando você fala de entes públicos, né? A gente atende a administração pública, governo federal. E aí você tem os órgãos de controle, AGU, TCU, então ainda mais você tem que ter essa governança. Mas o que eu sempre acreditei é que tinha como trazer essa governança para o mercado mais tradicional também. Você ter uma venda direta, onde você também tentasse apropriar valor no imóvel, desse publicidade e governança, né? E aí a gente acertou em cheio, porque tem essa população que quer entrar nesse mercado, mas quando fala de leilão ainda tem uma resistência, é uma barreira de entrada ao modelo, né? Então, eu até costumo fazer quando eu faço as palestras, participo de eventos, é muito curioso, e até uma dessas vezes aconteceu
no BTG, que é meu sócio, e a gente estava num evento com muitos investidores qualificados lá no banco, e aí, em determinado momento, falando do negócio, eu perguntei, quem aqui já comprou imóvel em leilão? E aí, meia dúzia de gato pingado levantou a mão, né? Falei, quem aqui conhece o mercado de leilão de imóveis, tem vontade de comprar, mas nunca comprou? A sala inteira levantou a mão, né? E aí, na hora do intervalo, uma das investidoras que tinha levantado a mão, ela me segurou, era dona de uma grande marca de uma confecção, ela me pegou na hora do café, ela falou assim, Marcelo, a hora que você fez a primeira pergunta, eu estava com a cabeça baixa, olhando o celular, então, a hora que você perguntou, eu levantei a mão. A hora que eu levantei a mão, olhei para o lado, vi que ninguém mais tinha levantado, né? Ela falou, achei que não podia falar aqui no banco que a gente compra imóvel em leilão, né? Mas é só para ilustrar, né, essa alegoria, para dizer o seguinte, há muita gente que quer fazer negócio, como vocês bem disseram, quer comprar barato, mas tem ainda essa simetria. Então, o que a gente tentou fazer foi popularizar o tal do pré-sal, né? Como é que a gente deixa isso mais simples? Mas uma coisa que não ficou claro aqui para mim, os imóveis que estão na plataforma de vocês, eles já foram a leilão e ninguém arrematou? É isso? Hoje a gente faz tudo, né? Então, assim, quando a gente começou lá atrás, a gente começou com a tese da venda direta só. Então, eu entendi que tinha uma oportunidade, a gente começou a Resale como uma plataforma de venda direta. O banco seguia fazendo os leilões, mas alguns imóveis vinham para venda direta. E esse modelo se validou, a gente tinha uma performance muito boa. Só que eu entendi que para atuar nesse mercado, eu tinha que ser mais do que uma imobiliária digital, né? Eu tinha que ser uma plataforma que ajudasse o banco a dar liquidez. Então, hoje, o que a Resale faz? Eu entro no banco, todos os imóveis dele vêm para a plataforma e eu vou fazer o primeiro leilão, vou fazer o segundo leilão. Quando eu digo eu vou fazer, assim, nós temos uma rede de mais de 200 leiloeiros conectados hoje. Então, a gente é um marketplace, porque eu conecto os leiloeiros, eles realizam leilão, o imóvel não é vendido em leilão, ele vai para a venda direta e aí ele pode ser comprado de diversas formas. Ou numa venda direta fila única, você vai lá, foi o primeiro, fez a proposta, leva, ou em alguns casos tem disputa, a gente faz uma disputa fechada, você tem que fazer a sua melhor oferta, a sua melhor proposta, mas toda essa esteira hoje acontece dentro da plataforma. Então, eu digo assim, a gente criou um modelo de inclusividade, né? A gente não tirou o leilão, pelo contrário, eu incluí o leilão, mas junto com ele a oportunidade também da venda direta. Então, quando a gente entra nos bancos, a gente vira a máquina ou a plataforma de venda dele. E aí você pode comprar em todas essas modalidades. Ah, não quero comprar em leilão. Beleza, você espera passar o leilão e depois compra na venda direta. Entendi. Todas essas modalidades eu encontro no site da Resale lá. Tudo com desconto. Tudo com desconto. Na Resale, tudo desconto. Isso, por isso que a gente se auto-intitulou, porque eu tinha dificuldade de explicar o que a gente faz no final do dia, né? E aí eu falei assim, a gente é um outlet, certo? Então, se você for no outlet para ver qualquer coisa, você vai achar aquilo que tem uma manga meio torta, porque na fabricação saiu torto, é o que a gente chama de estresse. Então, você vai achar imóveis mais estressados, e o estresse pode ser N tipos de estresse. Você pode ter um estresse por dívida, né? Então, tem gente que está vendendo porque tem dívida no imóvel, ele não tem dinheiro para quitar e ele vai vender com aquele estresse. Você tem o estresse da ocupação. Então, hoje no Brasil, quando você olha toda a carteira de bancos, a gente está falando que em torno de 88%, em torno de 88%, aí, ó, eu fui a do Matheus agora, né? Em torno de 85%. É contagioso. Quase 90%, ficou melhor, quase 90% dos imóveis são ocupados pelo ex-mutuário. Né? Então, você tem um estresse ali. Então, se não for alguém que tenha um pouco de estômago para risco, não vai comprar esse imóvel, porque depois você tem que desocupar. Mas, assim como no outlet, você tem aquela peça que saiu de coleção, né? Você fala, mas por que está barato? Ah, porque entrou uma coleção nova. Assim são as pontas de estoque das incorporadoras. Às vezes você tem lá uma incorporadora que tem lá 10 unidades, quer liquidar, vem para o outlet para a gente fazer a venda. Então, você tem hoje uma diversificação muito grande, desde imóveis com mais estresse, que eu tenho para comprar, eu tenho que ser um comprador qualificado, tenho que ter uma estrutura jurídica para me ajudar a pensar, e tenho imóveis que estão baratos porque alguém precisa vender rápido ele e ele está lá desocupado, livre para você entrar. Então, o outlet eu acho que é o que melhor define o que a gente faz, né? Então, isso acabou afastando um pouco aquele estigma de não, se eu comprar imóvel de leilão é só rolo. Não, você tem de tudo, tem rolo para todo gosto, né? E tem os que não tem rolo. Você não comprou o domínio outlet de imóveis? Esse eu acho que ele já tinha, alguém já tinha levado ele, mas é o que melhor define, assim, a gente passou a usar ele tem uns 6 anos já. Legal.
Então, os imóveis lá não são só provenientes de leilão, né? Se hoje eu tiver com um imóvel aqui, estou querendo vender, eu posso entrar lá. Isso. Aí a gente usa lá, Matheus, a proposta rápida é esse produto que a gente tem. Eu costumo dizer o seguinte, que esse mercado, eu falo que a gente está no mercado de alta liquidez, né? Então, ele é não para quem quer vender, mas para quem precisa vender, né? Porque tem uma diferença. Querer todo mundo quer, né? Você tomou a decisão de vender, você quer vender. Mas ele tem que pensar o seguinte, né? Quem é que compra rápido esse imóvel independente do estresse? O investidor. E ele precisa tradear, né? Ele precisa arbitrar então ele tem que comprar barato. Então, para quem está pensando em quer vender, mas tem tempo, quer vender a mercado, esquece a gente, vai para uma imobiliária, vai para os portais, não é a gente. Isso aí até precifica mais alto o valor, né? Lá com a gente é o seguinte, você tem que ir com o estômago pronto, porque lá quem vai fazer a proposta é alguém que tem dinheiro, que conhece, que não se importa com o problema. Aliás, é até interessante na proposta rápida que a gente fala isso, né? Não enfeita o imóvel. Conta real, se ele tem dívida, fala que tem dívida, se ele tem algum problema estrutural, fala que ele tem, porque isso encurta a jornada do investidor, ele já sabe o que ele está comprando, né? E é curioso porque as pessoas levaram isso muito a sério, né? Então a gente tem algumas fotos dos imóveis lá que é uma rachadura na parede, de ponta a ponta, dá para passar uma mão e a pessoa tira a foto. Então você vê que tem gente que sabe que tem um problema na mão, que não vai ser atendido no mercado tradicional. Se eu for numa imobiliária para pôr meu imóvel, a imobiliária vai olhar e falar, viu, não tem documentação, não vou conseguir financiar, às vezes nem aceita esse ativo, e lá para a gente, então é para quem precisa. Se você precisar, a proposta rápida aí vai te ajudar nessa jornada de achar quem compre no estado que está. Achei bem interessante, velho. Você percebe que ele é ligeiro do mercado imobiliário mesmo, né? Vai olhando as nuances, assim, porque isso você tem que conhecer do mercado imobiliário para encontrar essas oportunidades, né? Mas aí, Rodrigo, acho que tem uma coisa assim, né, que como empreendedor, e aí eu falo que os cabelos brancos ajudam, né? Você tem que enxergar as oportunidades, mas tem duas coisas que são fundamentais, né? Primeiro, é capacidade de executar, porque ter ideia não resolve absolutamente nada, e a gente imagino vocês aqui recebendo gente do mercado inteiro, você vai ouvir muita coisa e falar, cara, isso é uma oportunidade, eu tive uma ideia tal, mas ter a ideia e executar é um abismo, uma coisa da outra. E a segunda, tão importante, né, talvez seja o que te faz executar, é o foco, né? Então, você tem que escolher que briga você vai comprar. Então, hoje, apesar de ser 4 empresas, mas elas têm muita correlação entre elas, tanto que a própria SOAP, apesar de ser focada em apartamento, imóvel verticalizado, né, pode ser comercial ou residencial, mas ela tem uma categoria de outlet, porque, como ela é local, eu vou ter oportunidades locais para o comprador, né, para quem mora na cidade. Então, acho que tem uma sinergia muito grande, né? E eu tomei essa decisão. Falei, eu não vou diversificar, a menos que você traga gente muito boa com você, que entenda de outros negócios. Mas quando é uma dificuldade você formar times, né? Então, você tem que ter, quanto mais interligados, melhor, né? Entendi. Falando da resale, para a gente seguir um pouquinho mais aqui nos descontos, quantos % de desconto a gente consegue ter? Tem mais desconto do que no leilão, às vezes? Olha, a gente assim, a precificação é sempre a mesma, né? Porque quem define o desconto é o vendedor, né? Ou como se fala no leilão, um termo técnico lá, o tal do comitente, né? Que é quem está vendendo o ativo. Então, tudo depende do momento da venda, né? Então, quando a gente está falando, e aí talvez eu seja repetitivo para quem já conhece o mercado de leilão, mas como tem muita gente que não conhece, eu vou contar um pouquinho só para... Mas acho legal passar por essas etapas. Primeiro leilão, segundo, venda direta. Para entender essa jornada, né? Até porque é muito curioso, estava dando uma entrevista esses dias falando, e aí é comum que quando a gente fale desse tipo de oportunidade, a gente fala imóvel de leilão, né? Mas, para mim, hoje ele é só um nome, né? Você pode comprar um imóvel de leilão em venda direta, por exemplo, né? Então, vamos imaginar que isso é só um rótulo para a gente falar de imóveis que venham do mercado financeiro retomados, né? Então, falando de um imóvel que foi retomado, qual é a jornada, como é que esse imóvel chegou lá? Então, a pessoa fez um financiamento, deixou de pagar esse financiamento, houve uma cobrança administrativa, o banco não conseguiu receber, e aí ele vai para uma etapa que a gente chama de consolidar a propriedade. Então, ele vai lá e fala assim, vai lá no cartório e fala, olha, não liquidou, dá um prazo para ele liquidar essa dívida, ele não pagou. E aí, pela lei, ele é obrigado a fazer um primeiro leilão, um segundo leilão. Primeiro leilão,
leiloeiro e ele vai... o valor de venda desse imóvel é pelo valor avaliado, ou seja, zero atrativo, né? Embora, acho que só fazendo um parênteses aqui, quando a gente fala de desconto, a gente sempre vai usar na nossa leitura o laudo de avaliação, certo? Então, você tem um laudo de avaliação que foi feito ou quando concedeu o crédito ou agora para retomar o imóvel. Por que eu faço essa diferença? Porque nem sempre o laudo de avaliação, e eu vou dizer assim, que a esmagadora maioria das vezes, o laudo de avaliação não representa o valor de mercado daquele imóvel. Na maioria das vezes, infelizmente, ele está mais alto, né? Uhum. Às vezes pode estar mais baixo, mas, via de regra, então quando a gente fala sobre valor avaliado é esse, aquele engenheiro que foi lá pela norma da BNT e avaliou o imóvel, tá? Uhum. Primeiro leilão nesse valor, baixíssima adesão para arrematar ele. Segundo leilão, ele vai pelo valor da dívida e as despesas que o banco teve para recuperar o imóvel, né, escritório jurídico e tudo mais. Então, por isso que você tem normalmente um valor menor no segundo leilão do que no primeiro, que ele vai pelo valor da dívida. Qual é a questão aqui? Dívidas, financiamentos com pouca vida, né? Então, financiamento de 1 ano, 2 anos, não deu tempo ainda de o imóvel, da dívida ser pequena em relação ao valor do imóvel, porque, de repente, o cara financiou 90% do imóvel, então não deu tempo de depreciar a dívida. Então, sempre quando você vai olhar o leilão, por que tem leilão que vai com preço muito menor no segundo do que no primeiro? Porque a vida daquele financiamento é mais longa. Ele já amortizou aquele saldo devedor dele por mais tempo, por isso que o imóvel está num preço menor. Você vai lá, fala, imóvel 1 milhão, está sendo lá ofertado no segundo leilão por 950, porque a dívida é curta, né? Tem um prazo, a duration da dívida ela é menor. Ele pagou, sei lá, 1 ano, 2 anos Isso só. ninguém nunca falou, hein? Nenhum episódio de leilão. Porque eu sou especialista nessa jossa. Tá vendo? A gente sempre aprende algo novo, né? E aí, feito isso, quer dizer, beleza, então eu tive o primeiro, eu tive o segundo leilão. A partir daí, se eles forem negativos, ou seja, ninguém arrematou, o banco pode fazer o que ele quiser com o imóvel. A partir daí, quem precifica o imóvel não é mais a lei, porque as duas primeiras, é a lei que diz que tem que ser assim. A partir daí, o banco vai olhar o seguinte, qual é o valor que eu lancei esse imóvel no meu contábil, no meu balanço, né? E tem bancos que ele já tem uma metodologia para dizer o seguinte, a partir do momento que o imóvel veio para dentro, eu já vou precificar ele menor até do que no segundo leilão. Isso não é regra, tá? Você vai ter banco que vai usar o mesmo valor do segundo, tem outro que vai até aumentar, mas aí já é uma prerrogativa do banco que é contábil, ele vai olhar quanto que ele lançou de prejuízo no balanço dele. Então, a partir daí, o banco tem a prerrogativa, ele vende pelo valor que ele quiser. Então, tem gente que gosta de comprar depois do segundo leilão e fica esperando depois do segundo porque ele sabe que aquele banco tem um desconto. Então, aí é sempre a visão de cada banco. Nessa parte da esteira, você pode ter leilão. A gente mesmo faz leilão dos imóveis depois que eles passaram pelos leilões obrigatórios, faz parte da estratégia, né? Mas aí sempre vai seguir a precificação do banco, então não tem uma regra, tá? A partir do segundo leilão, cada um vai usar. Óbvio que imóveis que estão há muito tempo na carteira, né? Então ele está tentando vender há 2 anos, não vende. Ou então, por exemplo, você tem imóveis que o custo de carrego, o que é isso, né? O custo de carrego é quanto custa para ele manter o imóvel lá dentro do balanço. Então, condomínio, IPTU. Você pegar, por exemplo, imóveis rurais, tem imóvel, se ele está perto de área urbana, você tem que ter segurança privada, porque senão invadem o imóvel. Então, aí os bancos começam a fazer essa conta. Falou, cara, se eu ficar carregando esse imóvel por X tempo, eu vou ter risco de invasão, eu vou ter você pegar a fazenda, tem risco ambiental, alguém pode ir lá e desmatar uma área sem você saber, o IBAMA aparece lá no banco e fala, e daí, né? O que você desmatou uma área? Então, você tem várias questões que os bancos levam em conta na hora de precificar o imóvel. Porque para eles o interesse é simplesmente o financeiro da operação, liquidez, né? Não né? é o imóvel. Isso é tão verdade, e eu falo assim, que isso tem que ser meio um mantra para a gente rezar e falar, porque muita gente pensa que banco é imobiliária e cria essa visão, né? Fala assim, não, mas é grande negocião para o banco. O pior negócio para o banco é retomar o imóvel, é o pior cenário. Por isso que eu sempre penso, e a gente já tem umas iniciativas assim, que o meu sonho com a Resale é a gente entrar cada vez mais cedo nesse processo, né? Porque, vou dar o exemplo da proposta rápida. Imagina que a pessoa financiou o imóvel e não está conseguindo pagar, né? Se ela arruma um comprador antes da retomada, ele consegue sair com troco,
quita a dívida com o banco, fica todo mundo feliz, né? Não é bom negócio para o banco quando ele retoma, porque ele tem que pagar o ITBI na consolidação da propriedade. Todos os riscos passam a ser dele e ele sabe que não vai vender o imóvel, na maioria das vezes, acima do valor da dívida. Então, não é bom negócio para o banco. Então, por isso que acho que é aí que a gente enxergou, né, uma oportunidade. O tempo também desse processo, né? Isso, e pensa que banco aluga dinheiro, né? E ele adora fazer isso a longo prazo, desde que você pague juros. Se você não paga juros, tudo isso está corroendo esse dinheiro. Então, esse tempo só... Porque aí você vai olhar, tem imóveis que, assim, o que o banco já pagou de despesa é maior do que o valor que ele está vendendo no imóvel, só de despesa. Né? Acaba sendo um prêmio de consolação para o banco, né? Já que ele não vai receber o dinheiro, então... mas e ele tem que tirar do balanço. Existe um normativo do Banco Central, porque exatamente para não incentivar os bancos a retomarem imóveis e virarem imobiliária, você tem que fazer esse processo e tem que prestar contas ao Banco Central de que você está tomando iniciativas para vender o imóvel. Então, assim, além de tudo, ele é regulado, ele tem que prestar contas desse movimento, né? E você comentou sobre o Banco BTG aqui. Qual que é a relação? Eles são sócios da Resale, parceiros? Hoje são parceiros, foram meus sócios por 5 anos. Aprendi demais lá nessa relação, porque o banco, talvez de todo o mercado financeiro, é o banco que mais sabe operar o mercado, como a gente chama de distressed, né? Que são imóveis estressados. Então, o BTG é um grande comprador desse tipo de ativo, né? Tem a Enforce, que é uma empresa do grupo que só faz isso, compra grandes carteiras. E aí, por um tempo, a gente entendeu que poderia ser essa frente de venda do banco, né, desses imóveis, mas ao longo do tempo a gente entendeu assim, o Corporate Venture Capital, né, que é você receber capital de sócio estratégico, ele é muito desafiador, né? Porque apesar de a gente hoje ser o principal player nesse mercado, a gente é muito pequeno frente às iniciativas do banco, né? Então, aí, no final do ano passado, início desse ano, na verdade, a gente decidiu, então eles saíram da sociedade, eu recomprei a parte deles, mas a gente continua vendendo os ativos deles, né, nessas outras empresas. Legal. Você espelhou isso em alguma empresa, modelo de negócio fora do Brasil ou é mais aqui no Brasil mesmo que tem isso? Não, você tem, assim, o mercado americano é muito forte, o mercado europeu também, espanhol, mas eu não foi um copy-paste, assim, né? Falei, eu vou olhar o que está fazendo lá fora e vou fazer aqui. Na verdade, eu fiz o contrário, né? Eu enxerguei a oportunidade, criei a empresa e depois deixa eu ver o que tem lá fora, né? Uhum. Então, o mercado de foreclosure, né, como eles chamam lá, é um mercado muito forte, mas ele é diferente do Brasil no seguinte aspecto. Lá você tem muitas companhias hipotecárias que concedem um crédito. Então, ele é um mercado extremamente descentralizado, né? Aqui não, aqui é um mercado altamente concentrado, né? Mas são negócios, as pessoas quando vão comprar imóveis lá, elas fazem esse processo, né, de olhar primeiro esses imóveis. Então, lá existe, e aí a proposta rápida bebeu um pouquinho mais disso lá fora, que é o que eles chamam de fast sale. Então, você tem aquelas vendas que precisam ser rápidas, que precisam acontecer rápido antes que o imóvel vá a leilão, né? Então, mas você tem que ficar olhando, assim, porque você olha lá no classificado e aí o imóvel está sendo ofertado, aí a hora que você vai comprar ele já foi para leilão, porque lá como são muitas companhias hipotecárias, não dá para ter essa informação de forma centralizada. Mas lá isso é um mercado super maduro, as pessoas compram, né, nesse formato, que é o que eu espero que aqui, com o tempo, as pessoas comecem a entender que é uma oportunidade, né? Por que eu vou pagar 100% do valor de mercado se eu posso conseguir um desconto e comprar um imóvel legal, né? Legal. E você vê algumas iniciativas já começando no Brasil para ter antes mesmo do imóvel a leilão, já ter essa oferta, né? A gente, assim, aqui a grande dificuldade que eu vejo é porque você tem que ter como a gente brinca, né? Você tem que combinar com o russo, né? Uhum. Porque o que acontece? Para que isso seja um mercado altamente não rentável, mas líquido, porque você tem a dor de barriga, por assim dizer, de quem não está conseguindo pagar, certo? Então, você fala assim, eu não estou conseguindo pagar, quero vender. Mas a gente teria que ter a mobilização dos próprios bancos, do credor, em já fazer essa conta de perda nesse momento. Porque se ele fala, olha, se eu trouxer esse imóvel, eu tenho vamos arredondar aqui, 4% de ITBI, tenho custo de cartório, eu tenho depois condomínio IPTU e mais toda a despesa que eu vou carregar. Se ele precificasse isso no momento em que antes de ele retomar, então você poderia conseguir comprar esse imóvel com desconto ali. E sai todo mundo feliz, né?
mas o problema é esse, assim, é o banco reconhecer essa perda antes de fato de ela existir. Ele prevê a inadimplência do cliente dele, né? E quanto custa essa inadimplência, né? E, ao mesmo tempo, também dá para entender por que eles não fazem. Porque se ele faz, ele passa a incentivar que as pessoas não paguem para que recomprem esse imóvel num valor menor do que o da dívida. Então, você pode... precisa, aí não tem jeito, você tem que ter, né, a exemplo do que acontece no mercado financeiro, você tem que ter um movimento mais regulatório que combine esse jogo. Mas eu acho que, assim, já começo, sei lá, a empresa tem 10 anos. Ao longo desses 10 anos, hoje eu escuto muito mais essas conversas do que eu escutava antes, né? Você tem operações, por exemplo, financeiras que podem ajudar nisso, operações de sale leaseback. Então, eu não preciso necessariamente vender e sair do imóvel. Então, você vende um imóvel e depois pode recomprar ele. Então, eu acho que a gente deve caminhar, assim, os próximos 5 anos vão trazer novas soluções aí financeiras para resolver esse problema. Quantos imóveis vendidos você já falou na Resale? 9.800 imóveis. Acho que ano que vem, até janeiro, a gente bate aí os 10 mil. E vocês hoje têm plugados lá, acredito eu, os maiores bancos aí do Brasil, né? Sim, a gente... O Bradesco, Santander. Né? O Bradesco e Não tal. pode falar os nomes, velho. São todos os bancos do Brasil, né? Os grandes bancos, os melhores bancos, né? Não citei melhores, eu falei os que existem. Então, mas os maiores, melhores e mais bonitos estão lá. Mas o que a gente tem hoje, né? Assim, um mix de... e acho que isso é legal, porque quando a gente fala de marketplace, embora eu use sempre, às vezes, o termo, mas assim, quem que a gente tem lá? Então, a gente tem os vendedores, então a gente está falando de bancos, a gente também está falando de seguradoras, a gente está falando de fundos de investimento, a gente está falando de administradora de consórcio, a gente está falando de governo federal, né? A gente tem, assim, aliás, assim, é uma grande prerrogativa. Você pegar agora, por exemplo, os Correios eles estão fazendo toda uma reestruturação, né, da empresa. Parte da estratégia de reestruturar a empresa é vender os ativos dos Correios, né? Ou fazer parcerias imobiliárias para rentabilizar. Então, você tem isso em todo... Né? Onde tem um imóvel, tem um potencial cliente da Resale para desovar esses ativos. Sim. E isso é legal porque, quando a gente fala desse mercado, então eu falei que existe o judicial, certo? Que vem da esfera judicial, e tem o extrajudicial. Só que no extrajudicial, você também tem ativos que, nos bancos, por exemplo, que não é só o que ele está retomando. Você também tem o que ele está desmobilizando o patrimônio, exemplo do Correio. Né? Você pensar hoje, não faz mais sentido eu ter aquelas agências monstruosas no centro da cidade. Então, imagino que aconteceu com as Americanas também, recentemente. Né? Isso, então assim, eu vou desmobilizar meu patrimônio, né? E os bancos criando escritórios virtuais, ou então um banco tem lá um térreo num baita ponto bacana na cidade, mas ele poderia, né, ele ocupa ali, sei lá, 1.000 metros quadrados. Aquilo poderia ser um empreendimento imobiliário onde a agência fosse no térreo. Né? Ou fosse um mezanino, não precisaria ser. Então, muitos bancos têm feito isso, esse desenvolvimento imobiliário onde ele fica no ativo, né? Mas usando um pedaço só do ativo. Então, há essas oportunidades lá dentro. Legal. Mas há também o que a gente chama de dação em pagamento. O que é isso? Né? Algumas operações, o incorporador, o construtor, ou às vezes quem tomou uma dívida com o banco, ele paga usando imóvel. Então, é um imóvel que vem desestressado, né? Ele não tem nenhum rolo. E aí ele também é vendido lá dentro. Então, assim, você tem um espectro bastante amplo de empresas que usam a nossa plataforma para poder vender esses ativos, e aí cada um com as suas características. Aí, ó, é mais um site agora para a gente ficar olhando imóvel de madrugada. Talvez o único, né? Mais imóvel agora, porque agora é sempre assim, né? Você tá em casa à noite ali, pegando no sono, vai vendo os imóveis. Você já abre os favoritos ali e vai entrando um por um ali, né? Então... Cria um alerta lá na Resale, você cria um alerta falando o que você gosta de olhar e a gente te notifica toda vez que chega. Isso era uma pergunta que eu ia fazer. E quais aspectos a Resale ajuda a pessoa que está comprando, né? O investidor ali? Que tipo de recurso encontra ali dentro e tudo mais? O que a gente, assim, Matheus, o que a gente tomou cuidado foi primeiro assim, de garantir a procedência dos imóveis, né? Então a gente traz vendedores, especialmente dos bancos, assim, então ele já tem que trazer algumas garantias, né? Então esse imóvel está no meu nome, então o que você vai ter que olhar sozinho são questões como a desocupação, né? Mas Você diz assim, tem um certo nível de estresse ali que até onde vocês vão, né? Isso, porque no final do dia, assim, essa foi a nossa tese, a gente tinha que escolher que caminho, né? De novo, foco, né? O que a gente vai fazer pelo comprador?
a gente decidiu, como eu disse lá atrás, ser a sonda do pré-sal. Falei, nós vamos lá lançar a sonda e trazer essas oportunidades à superfície. O que seria, além disso? Fazer a curadoria de todos os imóveis. Né? A gente dizia, esse imóvel tem um nível de estresse A, B, C. A gente decidiu não fazer isso. Então, o nosso comprador da plataforma, ele tem que ser um comprador qualificado. Então, é um exemplo do que você faz quando vai comprar, fazer um investimento. Né? Você tem que responder a pesquisinha lá para saber qual é o seu nível de investidor. Né? Se é conservador, você é arrojado, então isso é importante. Então, o que a gente recomenda sempre você vai achar a oportunidade, mas avaliar se ela é ou não um bom negócio, que risco ela tem, isso fica por conta de quem compra. Por isso que, ao longo do tempo, a gente entendeu que precisava conectar na plataforma não só quem quer vender os imóveis, mas a gente precisava conectar os canais de venda. Então, quando eu digo que a gente vendeu quase 10 mil imóveis, não é que a Resale vendeu 10 mil imóveis. Né? A gente tem um mix de canais. Então, em torno de, historicamente, 56% das vendas a gente fez de forma direta. O cliente acessou o site, viu a oportunidade e comprou, tudo digital, tudo online. E aí os outros 44% a gente tem um pedaço disso, 24% vendido com imobiliárias e corretores. Então, os corretores fazem parte desse ecossistema, tem corretor especializado nisso, que aí sim vai fazer a curadoria, ele vai te falar essa é uma boa oportunidade ou não, e 20% em leilão. Né? Então, a gente tem um mix de canais para poder fazer esse tipo de venda. E aí a curadoria depende do canal que está intermediando a transação. Né? E queria falar aqui, né? O cara também era especialista em crédito imobiliário. Qual que é, assim, as formas de pagamento dessas modalidades? Que a gente sabe que no leilão tem algumas ali que são bem interessantes, 5% de entrada, parcela sem juros, tem umas coisas assim, né? O Rodrigo quer saber se dá para dar uma entrada quase zero e parcelinha. Então. Tenho R$2.000 aqui, eu saio com o imóvel? Olha, assim, eu brinco que lá a gente tem de pato, avião a jato, né? Então você tem de tudo. É capaz de ter imóvel de R$2.000 lá no final do dia, então você não pode pagar à vista, né? Mas aí, assim, vai depender sempre de cada instituição, de cada vendedor. Mas falando de maneira geral, quando a gente fala do primeiro e segundo leilão da alienação fiduciária, né, que é a entidade jurídica, né, ali que por trás da figura jurídica por trás da retomada, primeiro e segundo leilão, a esmagadora maioria dos bancos, assim, talvez, para ser mais exato, talvez só a Caixa hoje é que financia esses imóveis. Porque ali você tem que lembrar o seguinte, eu estou debaixo de uma lei, né, e a lei diz o seguinte, que caso a arrematação desse imóvel seja arrematado no segundo leilão, ou no primeiro, por valor maior do que o da dívida, então se o imóvel for arrematado por um valor maior do que o da dívida, tem um troco, ou usando o nome que eu acho feio, que é o sobejo, que tem que ser devolvido para o ex-mutuário. Né? Então, essa operacionalização desse sobejo faz com que a maioria dos bancos prefira só fazer à vista a venda. A Caixa tem muita expertise, o maior banco, né, do mercado em crédito imobiliário, então ele já tem uma operacionalização mais simples. Para isso, eles fazem. Então, em geral, você vai conseguir comprar em primeiro e segundo leilão de alienação fiduciária somente à vista. A partir daí, cada instituição tem uma cabeça. Né? Tem uns que vão aceitar financiamento. Qual é o limitador para o financiamento tradicional, né, nesses imóveis retomados? A ocupação. Porque imagina que você, não vou falar mais nome, mas você arrematou ou comprou um imóvel do banco A, mas o banco A não financia, você vai financiar no banco B. O banco B, para fazer o financiamento, ele tem que vistoriar o imóvel, para fazer a avaliação do imóvel. E aí, muitas vezes, ele não consegue, porque o imóvel está ocupado ainda. Então, você tem uma limitação operacional que impede você conseguir o financiamento. Mas muitos players, inclusive o governo federal, a gente tem uma iniciativa lá com a Ingea, que é a empresa de gestão de ativos do governo federal, que aí o que ele faz? Ele faz um financiamento próprio, um parcelamento próprio. E aí sim você consegue. Por exemplo, os imóveis da Ingea, inclusive a gente está com uma campanha esse mês, a nossa Black Sale vai até dezembro, então você dá 10% de entrada e parcela o restante em até 60 meses, uma taxa de juros de 6% ao ano, e aí você consegue comprar. Outros vão fazer em 12 vezes sem juros, uma entrada de 30%, o resto em 12 vezes. Então, aí tem que olhar, cada vendedor vai ter uma forma de pagamento. O que é legal, né? É que se você consegue algum prazo,
dependendo do que você quer fazer com o imóvel, isso te alavanca para você. Então, se você compra, já transfere para o seu nome e consegue, né, reformar e revender, então você já faz o upside, né, a saideira desse negócio, às vezes antes de quitar o imóvel, você só quita a hora que vende. Então, mas aí o mercado é muito artesanal, você tem que olhar cada vendedor, mas é lá na plataforma, você vai entrar e vai ver, eu quero ver financiado, eu quero ver parcelado, você consegue ver as oportunidades que tem lá. Interessante, hein, essa Black Friday aqui da Resale. Como Pode que você entrar. conseguiu trazer isso aí de 10%? É assim, a gente, como eu falei, a maior parte desses vendedores, eles são focados no negócio dele, que é conceder crédito, né? O negócio dele não é vender. Então, a gente, ao longo do tempo, foi ajudando a trazer visão de varejo para eles, né? Falou assim, você tem que aproveitar, é uma campanha. Aí eles conseguem precificar os imóveis, dar descontos, né? Nesse mês, esses imóveis da Engeia e de outros vendedores que a gente tem lá, a gente está com desconto adicional de até 45% sobre o que já tinha de valor no site, né? E aí, com alguns deles, a gente consegue essa condição de parcelamento. E aí eles topam. Entendi. Mas fala aí pra gente, Marcelão. Quando vem um muito bom, assim, com muito desconto, você não pega pra você? Olha lá, olha lá. Ó, você sabe que, de novo, né, são aquelas coisas que as decisões difíceis ao empreender, né? E tem um ditado indiano que diz o seguinte, né, que o melhor travesseiro que existe é uma consciência tranquila, né? E eu tive que tomar uma decisão quando eu fundei a Resale, foi há 10 anos, que eu não compraria nenhum imóvel que viesse para a plataforma, né? E vou te explicar por quê. Porque no final do dia eu tenho que defender teses de estratégia de vendas. Eu tenho que provar que aquele imóvel... Porque a maior dificuldade que a gente tem, né, falando da dor do meu negócio na Resale, é ajudar o vendedor a perceber que o imóvel não está no preço certo, que ele veio caro para o balanço dele, né? E eu tenho que fazer isso com uma isenção absurda, porque senão eu tenho um conflito de interesse muito claro ali, né? Então, você imagina, eu ajudo a mostrar para ele, falar, esse imóvel está há tanto tempo, a gente tentou com leilão imobiliário, corretor, a gente fez todas essas iniciativas, aí eu convenço ele, depois chega lá uma escritura, Marcelo Prata, Redigio, mas quem é o sócio dessa história aqui? Né? Esse safado está comendo minha mente aqui. Esse safado está me... Então, assim, isso foi uma coisa que desde o começo, então foi a decisão talvez a mais difícil que eu tomei, falei assim, eu não vou operar esse negócio nesse mercado, né, onde tem os bancos, eu não vou operar ele. Isso não significa que apareçam oportunidades de pessoa física, eu posso fazer esse negócio, mas aí eu não estou criando, é diferente quando eu atendo o banco, né? Então, ali realmente, assim, eu falo que às vezes eu vejo, né, a oportunidade passando, linda, maravilhosa, assim, fico feliz quando vende, mas eu mesmo não consigo atuar, porque foi uma decisão que eu tomei. Não tem é autorregulação, né? Então, foi isso que eu fiz. Boa. Eu queria perguntar um pouquinho de como funciona esse problema da desocupação, assim, digamos que a gente entre lá hoje e compre um imóvel, à vista mesmo, que esteja ocupado. É assim, o problema é seu. É exatamente essa pergunta, o problema é nosso, ou existe algum auxílio, alguma coisa ali, eu não sei como é que funciona, porque no leilão tem aquela questão lá de você pegar a emissão na posse, o oficial de justiça vai lá, e na plataforma como é que funciona? Pensa assim, que são duas coisas distintas, né? Quando você compra um imóvel, quando a gente fala desse mercado, você comprou um imóvel, seja extrajudicial, tá? Uhum. Então, você comprou ele em leilão ou venda direta, é a mesma coisa, tá? A lei da retomada é a mesma. Só, o que mudou foi como você comprou. Uma eu comprei em leilão, na outra eu comprei na venda direta. Mas aí o que você comprou foi a propriedade. Você é dono do imóvel. Uhum. A posse, ela não é extrajudicial. Né? Você desocupar o imóvel, isso foi algo que deve mudar, tem várias iniciativas para que mude, até para dar mais celeridade, mas a posse é um processo judicial, sim, que você tem que... processo da emissão na posse, para que você consiga desocupar o imóvel, e aí que o oficial, depois da sentença judicial, é que o oficial de justiça vai lá para fazer a desocupação. Tá? Só que isso, o que a gente percebe em compradores, investidores desse tipo de imóvel? Que você tem todos os tipos de ocupantes. Uhum. Você tem ocupante que paga aluguel para o ex-mutuário. Então, imagina só, o cara deixou de pagar o financiamento, o imóvel foi retomado, ele alugou o imóvel, o camarada, o inquilino, continua pagando aluguel para o ex-mutuário. Isso é muito comum, quando... O cara chegava e falou, não, mas eu estou pagando aluguel. Eu falei, está pagando aluguel? Não, estou aqui há 5 anos pagando aluguel. Então, o cara não pagou financiamento, não paga IPTU, não paga condomínio às vezes e está recebendo aluguel. Então... É o melhor negócio isso daí. Já compra com renda. Então, você tem isso, né? Então, tem uma parcela que o imóvel está ocupado e ninguém sabe, o banco não sabe.
né? Você tem uma parcela, e aí assim, eu vou dizer que hoje é a esmagadora minoria, que é aquele cara que ele não paga, não pagou, o imóvel foi retomado, foi a leilão, e ele se nega a sair de toda forma. Então, há gente que ainda faz isso, mas a gente tinha uma ideia lá atrás, né, quando eu comecei a empresa, que era a maioria, assim, a esmagadora minoria das pessoas que ficam nessa situação. E aí não tem jeito. Processo judicial, emissão na posse, oficial de justiça, polícia junto para desocupar. Mas há um número que, quando a gente começou a mapear isso com os nossos compradores recorrentes, a gente até assustou, a gente foi confirmar com mais compradores, investidores, assim, 90% dos imóveis a desocupação é amigável, né? Então, óbvio que quando a gente fala de amigável, a gente sempre recomenda, isso está até nos nossos termos lá, assim, a gente não recomenda ninguém ir no imóvel sozinho. Então, você está querendo comprar, falar, está ocupado, eu vou lá falar com quem está no imóvel. Não faça isso, mas contrate um advogado ou alguém experiente com isso para checar. Mas 90% das pessoas, elas sabem que elas perderam o imóvel, ela só está esperando alguém chegar lá e falar, eu comprei, você precisa desocupar, né? Então, a gente, às vezes, cria, né, um grande monstro da desocupação, mas, na prática, óbvio, tem histórias horrorosas de desocupação, que o cara não ia sair, ameaça do tipo, por isso que a gente não pague para ver, sempre manda alguém da área para ir lá checar, mas as pessoas, que ninguém, assim, pensa que chegar ao ponto, né, de você saber que você tem que sair do imóvel, assim, é a pior dor de uma pessoa, né? Porque o nosso sonho é ter a casa própria. Então, você saber que você perdeu isso, as pessoas estão fragilizadas. Então, ninguém quer ficar lá brigando, a maioria das pessoas não quer. Então, às vezes, você ir lá checar, consegue uma desocupação amigável, que nem na justiça você precisa entrar. Aí, o que as pessoas fazem, pessoas mais experientes, compradores experientes, vai lá, acerta um caminhão de mudança para tirar a mudança dele, dá um prazo para a pessoa desocupar, mas isso é muito mais um monstro que existia no passado, hoje está mais tranquilo. Eu vou te falar também aqui, viu? Os maiores especialistas de leilão de imóveis que vieram aqui no Micasa, eles falam que as maiores oportunidades estão nos imóveis ocupados. Exato. Porque muita gente já olha que está ocupado e já foge, né? Então, isso diminui ali a concorrência nesse tipo de imóvel, né? Então... imagina o banco, né? A hora que ele precifica um imóvel desocupado, para ele tem mais estresse. Então, automaticamente, ele vai ter mais desconto, né? E a maioria dos compradores ali que estão na resale são investidores ou também tem pessoas assim normais também? Vou comprar até para moradia e tal. 70% são investidores. E é gente que compra para fazer negócio com imóvel, né? Então, seja rentista, ele compra para alugar, porque aí o retorno dele fica maior, né? Ou então ele faz o house flipping, né? Reforma, revende. E esses outros 30%, dá para a gente dizer assim que, se eu for dividir os 30%, 90% vão usar para uso próprio, para um consultório, um escritório, ou mesmo para moradia, e os outros 10%, que aí ele entra naquela categoria que quer comprar o imóvel sem estresse nenhum, né? Então, a gente tem mais ou menos essa divisão, mas o investidor... E aí é legal que o investidor, a gente tem de tudo, né? Tem aquele cara que é hard buyer, né? Ele compra em leilão, conhece e compra com a gente, compra em judicial, ele opera esse mercado, mas você tem muita gente entrante, né? O cara que quer comprar o primeiro imóvel e aí compra na venda direta para testar. Então, a gente tem esse investidor iniciante, que a gente chama, que é o cara que tem estômago, mas ele está mais para moderado, né? Ele não está... mas já é um cliente novo que a gente tem. Tá querendo botar o pezinho na água. Exato. E cada vez mais vai aumentar, viu, esse público, porque só pelo que eu vejo aqui no Micasa de pessoas interessadas em comprar imóvel com desconto é impressionante, velho. E é um mercado assim que você vai se dando conta, por isso que quando, né, eu penso, falando um pouco de ecossistema imobiliário, né, por que eu tenho essas iniciativas, seja com a SOAP, com as outras empresas? Porque a gente está num negócio que é muito nichado, né? A gente está falando de imóvel retomado extrajudicialmente, né? Esse mercado ele é muito pequeno frente ao mercado imobiliário tradicional, né? E o que eu acredito, eu tenho um número, né? De vez em quando, assim, como no Brasil, infelizmente, diferente do mercado financeiro, a gente não tem números, dados, né? Que você pode falar, cara, qual é a penetração do sistema bancário na vida do brasileiro? O mercado imobiliário, a gente é muito carente de dados, né? Mas eu tenho um número que, quando eu converso com mais gente do setor, ele parece ficar em pé, mas é que em torno de 10% dos imóveis que a gente tem à venda no Brasil são de pessoas que precisam vender rápido esse imóvel, que precisam vender, né?
Então, isso catapulta o nosso mercado, porque o nosso mercado, se pegar hoje, por exemplo, a Caixa Econômica Federal, que é o maior banco de financiamento imobiliário do Brasil, ela deve ter 30 mil imóveis para vender. Né? Se pegar toda a carteira dela, se bater 60 mil imóveis, né, entre o que ela está iniciando o processo de retomada. Você tem cidades que têm muito mais isso do que isso de imóvel para vender. Né? Você tem bairros em São Paulo que devem ter mais imóveis do que isso. Então, o que a gente enxerga é que por isso que a gente está um pouco na vanguarda desse movimento, que é para o investidor, quanto mais a gente trouxer essas oportunidades, porque a gente não está falando só de retomada do sistema financeiro, a gente está falando assim, de você poder ajudar toda a cadeia da indústria imobiliária a ter giro, né? Então, eu acho que para esse investidor, e aí conforme você vai achando essas oportunidades, começa no mercado financeiro, mas eu acho que daqui a algum tempo assim, a gente vai estar muito mais presente na vida do brasileiro para ele saber que tem esses imóveis de outlet espalhados, de repente, no prédio que ele mora, né? Então, eu acredito muito que isso vai ser o futuro. Imóvel de outlet eu achei ótimo, né? Eu gostei disso. E agora me conta um pouquinho assim, mais de você também, Marcelão. Qual que é sua trajetória no mercado imobiliário até chegar nessa primeira empresa que você construiu? Eu acho que assim, né, tem um estudo da Universidade de Stanford que fala sobre um gene que foi descoberto em alguns camundongos, né? E aí, desculpa, não de Stanford, de Princeton. E aí eles batizaram esse gene de gene do empreendedorismo, né? Só que o que era? É uma anomalia no cérebro do rato, do camundongo, que eram camundongos que conseguiam fugir de uma armadilha. Né? Então, assim, ele tinha esse gene duplicado. Então, falaram assim, olha, os camundongos que fugiam da armadilha, eles viram que tinha esse gene duplicado e falaram, então esse é o gene do empreendedorismo, que é um cara que dá nó em pingo d'água para sair de algum problema. Né? E eu falei, para mim é o seguinte, na verdade isso me trouxe uma tranquilidade, porque eu sempre achei que tinha uma patologia. Falei, então isso não é um gene do empreendedorismo, é uma patologia que faz a gente empreender, né? Porque a gente toma muito mais risco do que qualquer pessoa toma. Né? Gente normal não se arrisca, né, a andar 350 km por hora a 1 centímetro do guarda-reio. Né? O ser humano, na sua natureza, busca estabilidade, não gastar segurança, energia, segurança. Né? Preservação, né? Preservação. A gente não tem o gene da preservação veio faltando, né? Então, assim, eu sempre empreendi a minha vida inteira, assim, desde que eu me conheço por gente, eu sempre fiz alguma coisa, sempre tive metido com ideias que eu queria executar. Mas, especialmente, né, no mercado imobiliário, então, com a Resale 10 anos, os últimos 20 anos eu entrei no mercado imobiliário, comecei como corretor de imóveis, mas eu peguei muito início ali do movimento de crédito no mercado imobiliário, né? Porque até então, isso 2003, 2000 qualquer coisa, se você quisesse comprar um imóvel financiado, era só Caixa Econômica Federal, né? E antes disso, né, até o Mário Henrique Simonsen tinha uma frase que foi o criador do SFH, ele falava assim que se você conseguir um financiamento imobiliário, você praticamente tinha que ter um aval do presidente da República, né? Então, na década de 80, 90, era muito raro você conseguir crédito. E nos anos 2000, com a entrada da alienação fiduciária em 1997, o mercado começou a mudar, né? E eu estava no mercado em 2000 ali como corretor e eu comecei a enxergar isso, né? Que tinha uma oportunidade muito legal dos bancos financiarem a pessoa, não só os bancos, não só a Caixa, mas os bancos privados. Então, nesses últimos 20 anos, eu saí do mercado imobiliário como corretor e enxerguei que tinha uma oportunidade ali de ajudar as pessoas a conseguirem o tal do crédito. E aí eu criei uma empresa chamada Canal do Crédito, que era um site, né, uma espécie de busca-pé, para procurar ou comparar financiamento imobiliário. Né? Ó, que da hora, velho. Então, a gente ajudava as pessoas a entrar lá, falar assim, me conta quem é você, me passa seus dados e tal, e eu comparava e te falava qual era a melhor opção de crédito para você nos outros bancos. Né? Então, foi um negócio que ele deu muito certo no sentido de gerar audiência, a gente tinha uma audiência absurda de gente consultando a gente, ele só deu errado numa ponta sensível, que é ganhar dinheiro com isso. Né? Porque as pessoas usavam a gente como ferramenta, mas não estavam dispostas a fazer a contratação do crédito pela plataforma. Elas preferiam ir no banco ainda para contratar. Lembra que eu estou falando isso, né, lá em 2000 e qualquer coisa. Ela olhava lá, comparava e entrava em contato direto com o banco. Direto com o banco. Hoje é um link comum, de afiliado. E mesmo, até porque
aquela história, eu só fui entender, né, por que os bancos também não apoiavam a nossa iniciativa quando, vamos dizer assim, já era tarde demais, né? Porque a gente era originador, assim, a gente originava negócios para o banco. E quando você origina para o banco, você recebe uma comissão do banco, né? Mas eu percebia que havia uma resistência dos bancos em pagar por ele, ou incentivar esse modelo, né? E depois, a empresa já tinha 6 anos, tal, e aí a gente com aquela dificuldade, e é um negócio de capital intensivo, né? Porque gerar lead é caro, né? O custo de aquisição é muito alto. Então era um negócio que você tinha que ter dinheiro, botar dinheiro, mas por mais que você gerasse receita, não era o suficiente para break-even, né? Para você pagar as contas. E aí, depois de algum tempo, conversando com um vice-presidente de crédito de um dos bancões, a gente estava num ambiente mais informal, né? Ele falou assim: posso te contar por que a gente nunca incentivou o modelo? Tal. Eu falei, por favor, né? Porque eu sofri tanto esse tempo, né? Ele falou assim, porque na nossa cabeça a gente não queria transformar o mercado imobiliário no que se transformou o mercado de crédito consignado. Os bancões ficaram na mão dos originadores. Na época existia uma palavra, hoje eles não existem mais, mas eram os pastinhas. Era o cara que ia nas associações pegar a pessoa para fazer o crédito consignado e levava para o banco. Esse cara tinha um valor absurdo. Então os bancos ficavam comprando essas carteiras e ficaram refém do modelo, né? Então ele falou, a gente não queria fazer a mesma coisa, que se a gente incentivasse vocês na originação, amanhã você ia começar a me leiloar para o mercado. Então você ia falar, não vou trazer para você que você me paga 1% de comissão, vou me levar para o outro, né? E isso foi super importante, porque me ajudou na resale, né? Porque aí na resale eu falei, eu vou criar um negócio que não só seja relevante para quem está me procurando, mas que seja uma dor do banco. Aí eu acertei, porque vender imóvel parado que está gerando dívida é dor. Vender crédito não era uma dor, né? Então, isso me ajudou. Então, assim, Então, eu comecei como corretor, Cresce, sei como o corretor pensa, mas eu tive a chance de passar por um negócio que não deu certo até chegar na resale, né? Aprendizados, né? Que são fundamentais, porque ainda mais quando a gente entra no mercado B2B, né? Então, você atende bancos, que eu acho que é um pouco isso, né, que o corretor de imóveis, qualquer um que atua no mercado imobiliário e que queira se relacionar com empresas tem que ter em mente, né? Se você não resolver a dor, não adianta. Eu falo isso muito para os corretores de imóveis que chegam lá, a gente tem como parceiros, né? Hoje a gente deve ter em torno de 1.200 corretores que estão conectados com a gente, que podem vender os nossos imóveis. E muitos deles já sacaram isso, porque se você recebe, eu já ouvi isso de executivos, o cara fala assim, eu recebo um WhatsApp de um corretor, veja essa oportunidade nos Jardins, o cara bloqueia ou arquiva. Ele falou, eu nunca vou parar o que eu estou fazendo para ver um WhatsApp de um corretor. Em contrapartida, se é um corretor que te traz oportunidade, o cara sabe que se ele não vê aquela mensagem àquela hora, porque de repente ele achou o imóvel e falou assim, é o seguinte, está com 50% de desconto, acabou de entrar no site. Se você não sair da reunião para ir lá, pode fazer a proposta no imóvel, você perde a oportunidade. Então eu escuto isso várias vezes. O executivo fala assim, eu saio no meio da reunião, só não saio da reunião de conselho porque não dá, mas eu saio da reunião, ligo para o corretor e falo, pode fazer uma proposta que eu vou seguir. Então essa é a diferença. Quando você entra, né, você tem que saber com quem você está lidando, né? E isso foi o grande aprendizado. Então, assim, parar de oferecer o que ninguém quer comprar para resolver dor. Então, isso serviu para mim na resale, serve para o corretor de imóveis que atua, serve para vocês, né, que estão nesse mercado. Assim, não adianta você ter uma ideia maravilhosa que a nossa mãe, a mulher, o marido acha lindo, né? Tem que ser realmente a dor de alguém, né? Resolve uma dor, né? Clara. E você falou aqui do tempo, né, para vender o imóvel. Assim, você tem um número da velocidade que os imóveis são vendidos na resale? Assim, quando a gente mede, né, carteiras que... porque eu tenho imóveis lá que claramente, assim, quando ele chega para a gente sabe que ele não vai ter velocidade de venda porque ele está precificado errado. E a gente tem indicadores que mostram isso. Eu não avalio o imóvel. Isso além de eu não comprar imóvel, né, então não faço isso na física, a gente também tomou a decisão ao longo do tempo de não avaliar imóveis, né? Eu vou falar um pouco disso. Mas carteiras que estão com a precificação correta, e a gente tem indicadores, né? E o indicador é engajamento da base. Assim, em média, a gente vende em 67 dias imóveis precificados corretamente.
Bem né? rápido, né? Inclusive, comparado à média nacional. Sim, porque isso porque eu ainda tenho nessas carteiras, óbvio, vou ter uma fazenda de 50 milhões, Sim. né? Vou ter um terreninho no interior da Bahia, então assim, na média é isso. Carteiras que vêm fora de preço, aí não adianta, o imóvel vai ficar 1 ano, 2 anos e não vende até o comprador entender o modelo, né, de que ele precisa melhorar a precificação. Mas o que a gente aprendeu a fazer ao longo do tempo, e quando eu falei que a gente não avalia o imóvel, né? Porque a avaliação de imóvel é uma fotografia. Em algum momento vai alguém lá, faz um laudo, faz uma vistoria. Em geral, quem faz isso para os bancos são empresas de engenharia. Né? Há um movimento forte do COFES, né, que é a Confederação dos Corretores de Imóveis, para que os corretores passem a fazer essas avaliações, o que obviamente vai ficar mais alinhado com o mercado. A grande dificuldade é como padronizar isso, né, para ser aceito no mercado financeiro, mas é uma outra história. Mas o que eu acredito é o que eu chamo de precificação reversa. Então, o que a gente consegue levar para o banco é o seguinte: toda vez que eu levo um imóvel seu para oferta, abrir a possibilidade para que o mercado precifique ele. E como é que a gente faz isso? Disputas fechadas. Então, eu levo um imóvel, porque a leilão, a gente até entendeu isso ao longo do tempo. O leilão ele é uma disputa aberta. Vocês já participaram de leilão? Ainda A gente não. já sondou alguns, né? Ah, então, ó vocês aí, Mas público mandar resale na proposta veia. ainda não. Eles sempre ficam mandando no grupo lá. Manda, ó, esse imóvelzinho aqui, não sei o quê. Então, a gente chega muito tarde. Mas o leilão, ele é um modelo de disputa aberta, né? Então, você vai lá, faz um lance, aí eu vou e cubro o seu lance, aí vai outra pessoa e cobre, e assim você vai. A questão a nossa dúvida, né, sempre foi o seguinte: quem levou o leilão, quem arrematou o imóvel, até onde ele iria? Certo? Porque você sabe, teve uma competição, teve um rally, legal, mas aí o Matheus foi lá e arrematou. Mas até onde ele iria? Né? Essa resposta o leilão não te dá, né? Porque você parou em quem fez a maior oferta. Então a gente criou uma metodologia que chama Melhor Proposta. Né? Qual é o objetivo dela? Você tem que fazer o cheque uma vez só. Então, assim, você gostou do imóvel, você acha que ele tem valor, que você fala quanto que você paga por ele. Então, você tem que raspar o teu bolso até onde você chegaria naquele imóvel para poder levar ele, desde que faça sentido, né? Que feche a tua conta. E aí isso ajuda a gente com os vendedores para eles saber que quando o imóvel vem para a plataforma, a gente vai colher naquela oferta a melhor proposta que o mercado está disposto a pagar naquele imóvel. Né? Então, é o que eu chamo de precificação reversa. Eu não vou ficar precificando pela BNT ou dizendo que tem por perto. Não, é o mercado quem vai dizer isso. E isso ajuda a melhorar o preço dos imóveis. Que eu escuto muito investidor falar assim, mas se atrapalha o nosso negócio. Porque no passado, como ninguém sabia, eu ia lá, fazia uma oferta e levava. Né? Só que pelo contrário, porque quando você pega bancos que estão com os preços errados, essa é a única forma de ajudar o banco a precificar o imóvel melhor, porque ele sabe que ele está vendendo pelo melhor preço possível naquele momento. Né? Então, isso vem criando um efeito muito positivo nessas carteiras, que a gente está conseguindo levar mais oportunidade, porque dá segurança para o banco, que ele vendeu na melhor forma, e aí traz aquele outro elemento que eu falei, que é a governança. Então, ele não é questionado de por que ele vendeu aquele imóvel naquele preço. Ele falou, olha, eu fiz uma oferta, recebi um monte de proposta, mas a do Matheus foi a maior. Né? Nossa, muito interessante essa da melhor oferta. Achei muito boa, velho. Porque quem define o preço é o mercado, na prática, né? E tu joga a responsabilidade pro comprador, né? Ele tem que fazer a análise dele de falar, puta, esse imóvel vale tanto para mim. Eu tô disposto a pagar até X porque eu vou reformar, enfim, vou vender depois. Aí você tira um pouco dessa competição, né? Às vezes o cara vai emocionado no leilão, paga até acima do que ele mesmo iria porque ele tá ali na competição, né? Então... E você tira você fica imparcial, vamos dizer assim, né, na operação, que eu acho que é o seu foco também, né? Porque a isenção, né, é o que me dá eu tenho que ser agnóstico. Né? Então, e é muito comum, né? Ontem mesmo me ligou um dos nossos clientes lá de Brasília, falou, você não precifica. Eu falei, não vamos avaliar o imóvel, porque eu preciso desse, né? Eu tenho que ser agnóstico na análise do ativo, porque a gente é surpreendido, né? A gente teve já vários casos assim. A gente recebeu, por exemplo, uma carteira de terrenos num condomínio em Maringá, há uns anos atrás, é ótimo, alguns anos, e aí o pessoal dizendo o seguinte, falou assim, isso é um mico, né?
ok, né? Eles estão falando que é um mico. E aí, quando a gente foi fazer a oferta dos terrenos, a gente usou a melhor proposta, que é essa metodologia, para levar os imóveis em oferta. A gente apropriou, em média, 57% acima do valor que o banco tinha dado. Porque o que aconteceu? Ele foi um mico. Mas quando os imóveis, esses terrenos ficaram, em torno de 60 terrenos, ficaram na carteira do banco por uns 4 anos. Então, foi um condomínio que nasceu, micou, tanto que eles foram dacionados em pagamento, não foi retomada, o loteador entregou esses imóveis para o banco e ficaram lá na carteira do banco. Só que 4 anos depois, entrou um empreendedor, um empreiteiro, começou a construir casas, o condomínio bombou, e aí você tinha uma demanda reprimida na região para comprar terreno lá. Então, quando a gente chegou com os terrenos, a gente conseguiu apropriar valor, né? Então, essa é a mágica de precificar dessa forma, porque se tivesse olhado só o laudo de avaliação, teria ficado muito dinheiro na mesa, né? E aí, então, isso tanto serve para apropriar valor quanto para reduzir valor, mas é porque você precifica, como eu falo, de forma reversa, né? Houve o que o mercado está pagando naquele momento. O loteador só ficou ali 5 anos à frente do seu tempo, coitado, né? Esse daí ficou chateado, eu acho. Esse ficou chateado. Ele falou, putz, se eu tivesse parcelado essa dívida, né? Mas é a história da... É por isso que esse mercado é tão dinâmico, né? E você tem que criar, eu acho que esse é um pouco do nosso papel lá, e eu sempre digo isso, né? Por que a gente consegue fazer essas coisas mais diferentes, né? Porque eu não sou leiloeiro, né? Eu não compro os imóveis, eu não opero esse mercado. Então, isso me dá uma isenção, né? A exemplo de por que foi uma empresa de tecnologia que criou o Uber, né? E não foram os taxistas. Então, isso me deixa com uma flexibilidade e sem nenhuma amarra, né? Para pensar os modelos, né? Mas imagino que deve dar uma vontade, às vezes, né? De comprar um imóvelzinho. Vontade, eu não estou dizendo que eu nunca tive vontade, né? Mas é uma coisa que a gente sim, sempre procurou. Tanto é que se você... O próprio decreto-lei dos leiloeiros, ele proíbe o leiloeiro de comprar imóvel em leilão, né? Isso não existe à toa, né? Como a gente brinca. Se tem placa, tem história, né? Então, se tem lei, tem história, assim. Então, ninguém proíbe do nada. Mas aí foi uma coisa assim, a gente se autorregulou ao longo do tempo. Falei, não, a gente não vai fazer. Legal. É só os vendedores de consórcio mesmo que são malandros, né? Porque quando vem aquela cartinha que você não precisa pagar nada para contemplar, eles ficam para eles, né? Tinha que ter isso. Quem vende consórcio não pode comprar consórcio. O conflito de interesse está aí, né? Eu sempre falo, né, pro nosso consultor lá, eu falo, quando que vai aparecer essa cartinha aí? Ele pega para ele, é óbvio que ele pega para ele. Pra gente nunca chega essa cartinha, né? Queria entender um pouco da SOAP agora. Legal. A SOAP está focada em Piracicaba. Por que Piracicaba? E o que você traz de diferente aí para esses empreendimentos verticais? Piracicaba porque foi a cidade que eu escolhi para ter qualidade de vida, né? Então, você está morando lá? Eu moro em Piracicaba e decidi, isso foi quando eu fundei a Resale, sim, há 10 anos atrás, assim, todas as outras empresas que eu tive sempre foram fora de São Paulo, fora do interior, foram em São Paulo ou em Belo Horizonte, onde eu tinha, né, sócios de lá. Mas aí, quando eu fundei a Resale, eu falei assim, eu preciso, a minha empresa tem que estar onde eu estou, né? Isso, por mais óbvio que fosse, mas há 10 anos atrás, tinha uma resistência, inclusive dos bancos mesmo, quando a gente começou a Resale, os bancos falavam assim, mas onde é que fica a sua sede? Fica aqui na Faria Lima? Fica aqui, né? Tinha uma coisa muito ainda de querer te ver, né? De querer que você estivesse muito perto. Eu falei, caramba, se eu estou criando um negócio que é digital, que é para ser escalável, eu posso estar em qualquer lugar do planeta e ele tem que funcionar, né? Então, essa decisão foi uma decisão ideológica mesmo. Falei assim, né? As minhas empresas estarão aonde eu moro, porque eu não queria mais ficar viajando, ficava muito tempo fora de casa e tal. Então, Piracicaba, por causa disso, o Resale está em Piracicaba, a gente atende o Brasil inteiro, mas nós estamos lá. E aí foi meio natural, até nessa questão do foco, né? A gente começar numa cidade que tem 450 mil habitantes, onde eu vejo muito forte essa questão da regionalização das imobiliárias. E é interessantíssimo, né? Porque então é uma cidade rica, multinacionais, montadoras, né? E você tem as 2 ou 3 maiores imobiliárias da cidade. Aí você pega o carro e vai 30 quilômetros, meia hora, vai para Limeira, que é uma cidade vizinha, ninguém nunca ouviu falar daquelas imobiliárias que na cidade são as maiores.
e vice-versa. Aí você vai para Rio Claro, você vai para São Carlos, você vai para Pirassununga, Campinas, ninguém conhece, né? Então, isso sempre me chamou muito a atenção, né? Quer dizer, na cidade, elas dominam, né? Eu falei, caramba, e como é que faz? E aí eu vi os movimentos, né? Eu acompanhei bastante de perto a IPO da Lopes no passado, né? Depois da Brasil Brokers, as próprias franquias, né? Se pegar Remax em Piracicaba, as pessoas não fazem ideia de quem são essas imobiliárias. Até é curioso, tem uma unidade da Lopes lá e eu já ouvi a pessoa falando, mas eu vou passar lá porque eu queria falar com o seu Lopes, né? Aí eu falei assim, caramba, né? E é isso, assim, as pessoas criam essa... Eu falei, caramba, como é que você cria um modelo de negócio que vence essa regionalidade, né? Como é que você rompe essa bolha local, né? E aí surgiu a ideia da SOAP. Então, a primeira tese que eu queria provar é que, com especialidade, a gente pode romper essa bolha, né? É o equivalente a você falar assim, eu gosto de comer comida japonesa, amo comida japonesa. Você vai numa churrascaria, você vai ter pizza, churrasco, massa e vai ter comida japonesa, né? E talvez seja legal, mas a sua melhor experiência com comida japonesa não vai ser lá, vai ser num restaurante especializado, né? Então a tese da SOAP é essa, assim, é que a gente com especialidade consiga entregar para o comprador e para o vendedor algo diferente. Então a primeira coisa que a gente entendeu que precisava fazer a gente tem que conhecer todos os prédios das cidades onde a gente está, né? Então, a gente criou um programa que chama Eleva. O Eleva é um estudo, é um levantamento que a gente faz na cidade para mapear 100% dos prédios da cidade. Desde aqueles que não têm... Isso é muito comum no interior, na época da Incol, e né, você tem uns esqueletos que tem pela cidade, que né, estão lá embargados por algum motivo, mas saber... Tem sistema de carregamento de carro elétrico, né? Tem reuso da água, tem sistema de reaproveitamento, né, da água, tem energia elétrica, tem geração de energia limpa. Por quê? Porque sem saber isso, às vezes você vai pegar um comprador que para ele é importante, ele quer saber que ele mora num lugar que reutiliza a água e vai economizar a água do condomínio, ele quer saber se tem portaria virtual, é tão óbvio, né? Mas tem muito imóvel que você só vai descobrir se a portaria é virtual ou não na hora que você vai visitar e olhe lá ainda, né? Se ele é pet friendly, se eu tenho um lugar lá para deixar meus pets. Então, tudo isso a gente entendeu que faz parte de ser especialista. Então, acho que esse é o diferencial da SOAP. É a gente, com essa especialidade, então, quando você pensar em apartamento na sua cidade, você fala, eu posso ir, a exemplo de comer um japonês, eu posso ir nas grandes, que lá vai ter de tudo, ou eu posso ir naquela turma que é especialista, né? Então, essa é a tese. Então, o objetivo da SOAP é você se tornar referência quando a pessoa quer comprar um apartamento. Comprar ou vender um apartamento, lembrar da gente. Por Piracicaba. A ideia é multiplicar isso para as outras cidades acima de 450 mil habitantes. E como que está isso em Piracicaba agora? A galera tá já conhecendo? É um negócio novo, a gente lançou esse ano, né? Então a gente começou, tá pilotando o modelo, mas eu falo assim, quando você começa a ter venda é porque validou, né? Então a gente já validou o modelo. O que a gente tem que validar agora, né? Na resale, e usando o exemplo da PagMóvel, né, que é esse nosso braço de operacionalização das vendas, escrituração e registro, o que eu preciso provar, né, que vai embasar o modelo da SOAP? O modelo, assim, de a pessoa entender que é especialista, esse a gente já validou. Mas, para a gente levar isso para outras cidades, eu não vou levar todo o back-office para as outras cidades, né? Porque senão eu fico com um custo muito alto, né? Porque aí eu tenho que ter um administrativo, um financeiro, eu tenho que ter um pós-vendas em cada praça que a gente vai. Então, o que a gente está começando a testar agora é um modelo centralizado de back-office, né? Então, eu escriturar, por exemplo, a gente teve um primeiro caso que a gente conseguiu fazer pelo e-notariado. Então, fazer a escritura 100% online, que é o que a gente faz na resale no Brasil inteiro, em quase 10 mil imóveis. Mas quando você fala de mercado local, ainda tem uma resistência. A pessoa quer ir com você no cartório para assinar a escritura no cartório, né? Então, isso que a gente está validando agora e começando a trazer para que os compradores entendam, não, você fica em casa, você fica no seu trabalho, você entra por vídeo, porque aí a gente vai validando a ideia de que assim, a gente pode estar em Manaus, comunidade, e fazendo tudo de forma centralizada aqui, né?
E na sua AP você também vende ou você faz parceria com corretores imobiliários? Lá a gente faz as duas coisas, né? Parceria, venda direta, parceria com imobiliárias e corretores. O que a gente decidiu não entrar ainda, isso vai ficar para uma segunda fase, é locação. Então, locação a gente decidiu que não embarca, porque ela tem um peso operacional muito maior, né? E não é a nossa expertise está mais na venda. Pô, e quanto tempo levou para mapear todos os prédios ali da cidade? Foram quase 3 meses, né? Porque você tem que ir fisicamente, não tem muito segredo, né? E a gente dividiu esse mapeamento em 3 etapas. A gente fez a primeira etapa, que é uma etapa quantitativa. Então, a ideia do Eleva ele começa com o Eleva Base, que é isso. A gente quer saber questões mais estruturais do prédio, né? Quantos andares tem, quantas unidades, se tem, né, ponto de carregamento e tal. Então, essa é a primeira fase, foram quase 3 meses. Aí, para o ano que vem, no segundo TRI, a gente lança o Eleva Vida, que aí a gente quer ter mais informações qualitativas do empreendimento, né? E depois, por último, que é a gente saber precificação dos ativos, né? Então, saber por quanto aqueles imóveis estão sendo transacionados. Então, essa vai ser a última etapa do mapeamento, né? Mas foi muito legal, porque deu para a gente uma visão. Então, assim, hoje a gente consegue, né? Quando chega alguém interessado no apartamento, você faz, a exemplo do que fazem os médicos, ou deveriam fazer, uma anamnese com o cliente, entrevista, entende o que é importante para ele, e a gente já consegue mapear quais são os prédios da cidade que vão entregar isso, né? E a gente tem falado muito com até outras empresas, empreendedores aqui do mercado imobiliário, sobre essa necessidade que a gente tem de trazer eficiência, né, para o mercado imobiliário e centralizar informações, né? Porque é tudo muito distribuído e isso na experiência de compra, de venda, é muito complicado e ineficiente, né? Porque você quer comprar um imóvel, você tem que olhar em vários lugares. Entendeu? Você vai vender um imóvel, você tem que anunciar em vários lugares. E isso daí causa um monte de coisas, né? Perda de tempo, de dinheiro, custo operacional mais alto para você conseguir trabalhar. E acho interessante isso, né? Porque quando você centraliza tudo num lugar só ali, como você fez, pelo menos começando em Piracicaba, quem tá lá já vai ter uma facilidade muito grande. Né? Que em outras regiões, o cara vai ter que fazer o processo tradicional, abrir 500 abas de site, ficar olhando um monte de imobiliária, e sempre fica aquela dúvida, né? Porque você nunca tem certeza da informação, às vezes um site tá uma coisa, outro site tá outra coisa, você não sabe se tem outro prédio ou não, outra oportunidade, então você procura um pouquinho mais, né? E é difícil isso. É que tem algumas coisas assim que elas são utópicas, né? Então, por exemplo, você imaginar, porque a gente ouve muito isso, né, do próprio COFES, das entidades, né, de querer trazer para o Brasil o modelo à la mercado americano, né, onde as informações são absolutamente centralizadas, que você não tem duplicidade de anúncios, né? A gente tem uma cultura diferente, né? Então, assim, para o brasileiro, a história de achar que ele está... não é à toa que você passa em frente a um imóvel, você vê 20 placas de imobiliária, né? O que ele está contando no final da história, né? Assim, que ele quer tentar tirar para todo lado, né? Ele quer fazer, ele quer ter a certeza de que ele não deixou dinheiro na mesa, ele quer... Então, é uma coisa cultural, a história, né, da lei de Gerson, de levar vantagem. A gente tem isso, está no nosso sangue, no nosso DNA. Então, acho difícil as pessoas acreditarem, né, na eficiência a ponto de abrir mão, né, e falar, eu vou deixar só num lugar porque eu tenho certeza. É difícil isso na cultura. Por isso que eu acho que a mudança, eu escuto muito se falar do corretor, que o corretor de imóveis é desqualificado. Há uma verdade nisso? Óbvio que há, não é à toa que a gente tem a Trinca fazendo um movimento para formar corretores, melhorar, né? O próprio COFES lá no CIMI, você tem o Conecta, todo mundo fazendo esses movimentos. Mas eu acho que quando a gente fala do corretor, a gente está falando sobre a ótica errada, porque ninguém se torna desqualificado, ninguém sobrevive tanto nesse ambiente dessa forma se não tiver incentivo de cima para baixo. As incorporadoras são desqualificadas no processo de venda, né? Elas fomentam isso, né? Então, elas fazem um excelente lançamento, fazem todo aquele movimento, e aí ela chama os corretores, faz aquele auê com os corretores, mas ela vende direto, né? Ela não respeita o trabalho do corretor. Então, quando você tem de cima para baixo e quem tem capital, né, provocando isso no mercado, raramente você vai ter um mercado qualificado. Então, a mudança tem que ser de cima para baixo, né? A gente tem que ter uma mudança cultural no mercado imobiliário para valorizar o trabalho de quem está indo levar o cliente para ver o imóvel. Então, eu acho que é esse ecossistema que ele tem que mudar
para daí sim, né, essa cultura mudar, para daí sim você falar, olha, agora eu sei que eu posso anunciar só num site, que os corretores vão trabalhar em conjunto, né? Mas eu acho que e o próprio cliente, né? O cliente é o primeiro que tenta burlar o processo, né? Então ele fala com você, você mostra 20 imóveis para ele, ele vai tentar achar um jeito de falar direto com o vendedor. Então, a gente tem uma coisa na cultura. Então, eu acho que isso só se muda com educação, primeiro. Segundo, com uma mudança de postura de quem tem capital para fazer isso, que na minha opinião são os incorporadores, os construtores, os bancos, né, com agentes financiadores. E, por último, você ter realmente custos menores, né? O mercado imobiliário, a gente sabe que ele é muito rico, tem muito dinheiro na mesa, mas o cliente sente pagando muito de corretagem. Ele sente que quando ele paga 6% numa venda de um imóvel de 1 milhão, que ele está pagando muito. E essa é uma percepção que ele tem, né? E por que ele tem essa percepção? Porque, de alguma forma, ele acha que o que ele recebeu em troca daquele 6% não vale. Então, a gente tem que ajudar, como profissional, a mostrar que vale, né? Então, essa é uma tarefa árdua, né? Espero que daqui 10 anos a gente esteja num ambiente melhor e a tecnologia ajude nisso, né? E até um convidado falou pra gente, né, que a comissão que recebe aqui no Brasil é a mais alta do mundo, você acredita, dos corretores de imóveis? É. Até por isso que tem que ter um atendimento excepcional, né? Incrível. Senão causa isso também, né? Não, é a percepção de valor, né? Você pode ir num restaurante e comer um prato super barato e falar, cara, e você pode gastar um dinheiro, você pode gastar um salário num restaurante e falar, que experiência que eu tive, né? O corretor é idem, porque ele é o cara que te ajuda a tomar a decisão. E isso é interessante, porque às vezes você, né, eu já ouvi muito isso, o cara fala, não, pô, o cara é vice-presidente, é presidente de uma multinacional, e aí, mas ele precisa do corretor, porque ele compra um imóvel poucas vezes na vida, né? Então ele precisa do amparo do corretor, e um corretor que realmente faça esse trabalho bem feito, vale o investimento, vale os 6%, né? Mas isso tem que ser algo que realmente se passe esse valor com segurança, né? Então, acho que a percepção de valor é o que manda. Não tem problema ser 6%, não precisa ser 2%, não precisa ser 1%, mas desde que seja proporcional ao que você recebeu em troca, né? Eu acho que é isso que o mercado imobiliário e os corretores têm que ter em mente, né? Porque aí você não precisa negociar a comissão, você não precisa pedir, pelo amor de Deus, para ele te pagar. O cliente vai te pagar porque ele entende que recebeu Você só em fez troca. o seu trabalho ali direito, né? Direito, é isso aí. E qual próxima região você pensa assim, em levar a sua AP? Então, inicialmente a gente pensa assim, na região de Piracicaba, porque, de novo, né, a gente economizar recurso, né? Uhum. Então, a ideia é começar no Porque entorno... você está investindo sozinho também na empresa para validar o negócio. Tô. E essa foi uma decisão que eu tomei, assim, né? Acho que nos últimos anos isso foi um negócio que eu aprendi, né? O mercado imobiliário, ele é um mercado que você, principalmente na intermediação, tá? Não vou falar na construção, né? Vou lançar um empreendimento, vou construir, óbvio que eu preciso de muito capital intensivo. Mas a gente está no mercado que o retorno é muito rápido, né? Uhum. Assim, você pensar no ticket médio das operações mais essa comissão, então é um negócio que com pouco capital você consegue executar. E essa, para mim, é uma tese importante de validar, né? Porque o modelo de expansão da SOAP ele vai acontecer com unidades próprias nossas ou com licenciados, né? Com gente que a gente encontre nessas cidades para fazer. Então, ele tem que ser um negócio que se pague muito rápido, né? Uhum. Então, a minha decisão foi, eu vou voltar a ser, como a gente fala, né, no mundo de startups, vou voltar a ser bootstrap, vou botar meu dinheiro mesmo, porque aí a gente fica muito mais... a gente respeita muito mais o nosso dinheiro, né, quando você está botando ele, e não vejo assim mais uma rodada de captação, como eu já fiz algumas na vida aí. Agora eu acho que é botar, testar, validar. Se em algum momento fizesse sentido botar mais dinheiro, aí talvez a gente recorra aí a botar capital de investidor, mas é um capital caro, né? Eu acho que a gente pode crescer sem ele, pelo menos nos próximos anos. E aí as cidades mais óbvias são aquelas próximas, né? Então a gente tem Campinas, Ribeirão Preto, Até para facilitar a operação ali inicial. Porque você tem que estar, né? Tem a história do mapeamento mesmo, você tem que ir com a equipe, né? A gente foi quase 10 pessoas para a rua para mapear todos os prédios. Então, eu acho que esse crescimento um pouco mais orgânico, nesse momento de vida assim, do negócio, eu acho que é o que faz mais sentido para mim. Né? Você falou assim dessa mapear a cidade, me lembrou muito aquele videozinho de a galera agradecendo o cara do Google que faz a estimativa do tempo andando a pé, sabe? Tipo, puta trabalho difícil de fazer, né, velho? Imagina, o cara anda por todas as ruas para te dar a estimativa de tempo que você vai chegar andando a pé.
Porque é um trabalho que, pô, é uma puta solução, mas tem que ter esse trabalho, né? Senão não acontece, né? E tem uma coisa cultural, né? O nosso time enfrentou muito isso no processo, que era a resistência, né, de passar a informação. Então, óbvio que tem uma questão de segurança, que a gente respeitou ao máximo, né? Então, todo o nosso time foi para a rua com colete, identificação, né, para que as pessoas... A gente não entrava no prédio, então, essa preocupação... Óbvio, né? A gente está falando do mesmo jeito que a gente empreende para o bem, tem os empreendedores do mal, né? Então a gente tomou muito cuidado com isso, mas a gente viu muita resistência de síndicos, por exemplo, porque ele achava que passar a informação do prédio ia atrapalhar a reeleição dele. Porque aí a pessoa ia ver que naquele prédio não tem isso, não tem aquilo, né? Olha que loucura. Loucura. Então você fala assim, cara, pelo contrário, né? Assim, se você conta o que tem no teu prédio, é como aquela história de apartamento, né? A pessoa... Eu me lembro muito disso quando fui corretor na rua, ali no dia a dia, que era, não, apartamento no térreo é horroroso. Foi horroroso para quem? Você tem muito uma população que quer no térreo, porque não quer depender de escada, pessoas mais idosas, ou que tem limitação de locomoção, né? Então, o bom ou o mal, né, isso vai ter público para tudo, mas muito prédio a gente enfrentou essa resistência. Então, falou assim, até que para as próximas, né, a gente falou assim, então você tem que ter um trabalho prévio de dizer, olha, que nem o pessoal da dengue, vai passar na sua casa um carro, você tem que, para as pessoas entenderem o valor que tem mapear, inclusive, o prédio delas. Então, ainda espero que nos próximos a gente tenha menos resistência. Interessante. Você citou que ainda não trabalham com locação, né? Você vê que no interior é um pouco diferente esse mercado? O pessoal vai mais para venda? Como que você enxerga isso? Não, acho que foi uma questão, de novo, de foco, né? Porque, assim, a locação, historicamente, para as imobiliárias, ela é interessante porque você gera uma receita recorrente que paga as despesas da imobiliária, né? Tem então, giro rápido, né? Giro rápido, tá caindo dinheiro lá. Então, assim, aquilo que... A recorrência, né? Assim, na venda, você tem a recorrência difícil de ter, exceto se no nosso caso da Reseco, você tem recorrência, porque como tem investidores que compram sempre, então isso é mais fácil. Mas no mercado normal, a média de troca ao longo da vida do brasileiro é muito baixa, né? Se a gente chegar em 2 imóveis ao longo da vida, é muito, né? Era 1,8 há uns 15 anos atrás, deve ter melhorado. Mas, então, você não tem essa recorrência. O aluguel tem, né? Porque todo mês está pingando dinheiro ali. Só que para você oferecer um trabalho, né, de qualidade na locação, onde você esteja não só do lado do proprietário, mas do lado do inquilino, exige uma estrutura absurda, né? Para você de manutenção, de facilities, né, para apoiar pequenas custo reformas. Operacional mesmo alto, muito alto. Então esse eu falei assim, esse não vale a gente ter, esse é o que eu mais acho difícil replicar. Você fazer o pós-venda de uma escritura à distância, trocar na prefeitura titularidade, no condomínio é uma coisa. Agora você dá essa atenção, então a gente decidiu não entrar por foco mesmo. Né? Legal. Vamos falar da PagMóvel? Bora. Conta um pouquinho pra gente da PagMóvel. A PagMóvel foi um mal necessário, assim, né? Lá eu não tinha muita opção, né? A empresa eu tive que criar ela, porque quando a gente começou a atender, né, o nosso primeiro grande banco nacional foi o Banco do Brasil, né? E aí o nome já diz, né? É o Banco do Brasil, né? Não é o Banco de Piracicaba, o Banco de São Paulo, né? E aí eu até brinco assim, quando eu encontrava o pessoal dos unicórnios, né, do mercado imobiliário aqui, eu falo assim, eu invejo vocês poderem escolher para que cidade vocês vão, né? Porque fala, não, abrimos agora Campinas, abrimos São Paulo, Rio de Janeiro. A gente não teve essa opção, porque parte do nosso escopo com o banco era vender e depois escriturar e registrar o imóvel onde o imóvel estivesse, né? E a gente começou a operar com o Banco do Brasil em 2019, então a gente pegou um pedacinho antes da pandemia, e depois né, pegamos a pandemia e depois o pós. Então, a gente tinha que ter uma forma de escriturar e registrar de forma centralizada e fazer isso para o Brasil inteiro, né? E a grande dor, né? A burocracia do processo de escrituração e registro é uma dor. E os bancos, imagina, se isso já é uma dor para um incorporador que vai lançar um empreendimento local e tem time local, imagina para a gente vendendo isso de forma, para os bancos, né? Vendendo isso de forma bem capilarizada. Então, aí eu entendi que a gente precisava criar um negócio que fosse capaz de fazer isso. E mais legal ainda, e aí foi acho que a grande sacada, foi que não só ele fizesse o serviço, mas que a gente pudesse monetizar com isso. Porque essa era uma outra coisa que eu sempre ouvi, né? E tampei os ouvidos para o que eu ouvia, que era assim, não, isso tem que estar na comissão da venda.
isso tem que estar no 5% da venda, isso tem que estar no 5% da venda, porque o leiloeiro faz isso no 5% da venda. Eu falei, meu amigo, escritura e registro de forma centralizada no Brasil inteiro. Eu trago facilidade para o banco para ele poder baixar esse imóvel do balanço dele. Eu falei, não, isso tem que ser pago, né? Então, a PagMóvel nasceu monetizada e na estrutura de custo ela existe lá e a gente recebe por esse trabalho e fazendo isso de forma totalmente digital, né? E a gente conseguiu fazer isso, quer dizer, a gente conseguiu coisas na época da pandemia. Então, assim, enquanto o mercado ainda, o e-notariado ainda era uma incerteza, a gente já fazia isso mesmo antes da pandemia. Então, a gente já nasceu muito digital e a PagMóvel foi essa iniciativa, né? Ela existe, ela está muito atrelada ao nosso negócio de venda. A gente até tem algumas ambições, eu penso, né, em algum momento ela spin-offar e ser um serviço a mercado, mas eu acho que o mercado ainda não está pronto para a cultura de pagar alguém para fazer esse processo, né? Assim, as pessoas, o corretor ainda vai lá fazer, ainda tem uma cultura que eu acho Eles vão preferir fazer o trabalho braçal ali mesmo, tradicional. Que é o que na SOAP essa é uma das coisas que a gente está embarcando na cultura, né? Porque o corretor, na minha opinião, ele tem que fazer aquilo que é core dele, que é relacionamento. Para mim, o core do corretor é relacionamento. Então, ele se relaciona com o comprador, entende o perfil do comprador, ele se relaciona com o vendedor, entende quais são as necessidades do vendedor. Agora, ir no cartório buscar certidões, ir acompanhar uma escritura no cartório, ir no banco para assinar um contrato de financiamento, isso não é papel do corretor. Ele pode trazer essa solução para o cliente dele, ele vai estar resolvendo, ele não vai estar deixando o cliente sem esse apoio, né? Mas não necessariamente ele vai gastar o tempo dele fazendo isso, sendo que ele poderia estar fazendo algo que traz mais até valor para ele, né? Rodrigo, eu falo o seguinte, eu prefiro um corretor no clube, numa segunda-feira às 15 horas, na piscina, a ele dentro de um cartório para pegar uma certidão. Porque no clube eu sei que ele vai se relacionar, tem um network, ele vai conversar com o outro sócio, é isso que ele vive. Agora você ganhou uns pontos com os corretores, agora eles gostaram. Não, porque é sério, assim, o corretor ele tem que ter uma estrutura de back-office, porque não faz sentido ele estar lá, né? Você vai ter corretor fazendo negócio, jogando beach tênis, jogando vôlei, né? Porque é lá que nascem as indicações, é lá que... Então, assim, ele tem que, na minha opinião, o corretor tinha que estar nesses lugares, né? E não no cartório, não no banco. Então, toda vez que eu escuto, né? Ah, não, passei a tarde no banco assinando um contrato que o gerente... Isso me dá, assim, né? Dá urticária, porque não é lá que é para estar. O corretor não pode estar nesses lugares. Nesse lugar pode estar qualquer pessoa, né? Inclusive, nem precisa ter gente, mas digamos que vai ter alguém, tem que ter alguém de back-office fazendo isso, né? Uma pessoa que só faz isso. Agora, o corretor, o grande ativo dele é se relacionar, network, é isso que ele tem que fazer, né? Como qualquer empreendedor e empresário, é assim que eles pensam, né? Tipo, o cara, ele sabe que ele pode fazer várias coisas dentro da empresa dele, mas tem coisas que ele faz que gera mais valor. Então, o que não gera tanto valor, ele tenta terceirizar ou colocar uma pessoa para fazer isso, né? Que custe mais barato, né? Porque no final do dia é isso. Você tem alguém que acompanha esse processo na cadeia produtiva, isso tem um custo e ele é mais barato, né? Do que o seu como corretor, né? E aí, por isso que a PagMóvel, para mim, hoje ela funciona muito acoplada à venda de imóveis de banco, né? Mas o mercado tradicional ele ainda não está pronto para entender isso, porque seria muito mais negócio para o corretor falar assim, olha, fiz a sua venda aqui, agora deixa com essa equipe aqui que eles vão cuidar do restante, né? Mas ainda na SOAP a gente consegue, porque na SOAP a gente embarca isso, né? Mas vender isso a mercado, então acho que a PagMóvel ainda por um tempo ela vai ser uma empresa que presta serviço para o próprio grupo, né? Para as outras empresas. Mas eu acho que no futuro e a gente tem muita solução, muita gente boa olhando para isso, né? Você pegar as grandes, né? A Loft, Quinto Andar, pegar a PipeMob do Roberto, tem muita gente tentando desburocratizar o processo, então espero que isso ajude os corretores a entender que o negócio dele é gente, né? Ele tem que estar tomando uma no boteco, ele tem mais chance de fazer negócio do que dentro do cartório ou dentro de uma prefeitura, né? E como que você faz a gestão assim dessas empresas, gestão do seu tempo? Você tem TDAH, né? Não é possível. Provavelmente, né? Se a gente for olhar bem, né, a gente vai ver que tem. Mas acho que primeiro, né, ter gente boa por perto, né, para poder
cada uma atuar numa frente. Assim, para mim, não me dispersar no foco. Então, o foco para mim sempre foi super importante, assim, de manter negócios muito próximos, né, para não ficar abrindo outras frentes, porque aí eu não ia conseguir dar conta, né? E eu acho que isso é o principal, é gente boa e foco no que eu faço, né, para poder tocar. E essa cabeça de sempre tentar centralizar. Então, a Redigital, né, que é a holding, então eu tenho pessoas, por exemplo, marketing atende todas as empresas, contábil também, financeiro também. Então, essa visão mais transversal, né? Legal. Isso me ajuda, porque isso eu aprendi muito com os fundos que foram meus sócios, né? Quando você pega um fundo de venture capital, por exemplo, quando começou esse mercado lá atrás, eu sempre achava inadmissível assim, você ter um mesmo fundo investindo em 30, 40 empresas e cada empresa com a sua contabilidade, cada empresa com o seu financeiro. Pô, eu tinha que ter um CFO lá que não justificava eu sozinho pelo meu faturamento, eu tenho um CFO. Né? Então, isso me chamava muito a atenção. Hoje, isso é muito comum, né? Você pegar nas incubadoras, nas gestoras de venture capital, hoje já tem mais essa cultura. Né? Tudo que é transversal, eu uso para todas as empresas. O que é core, aí cada uma tem o seu. E é isso que eu procuro fazer hoje. Né? Então, tenho times que são transversais. Aí, na SOAP, eu vou ter o time só da SOAP, o time só da Resale, mas tudo que é transversal, eu consigo... isso me economiza, né? Recurso, dinheiro. Escritório também, todas as empresas juntas? Todas juntas. Legal. Todas juntas. Enquanto a SOAP não começar a voar para as outras cidades, aí tá tudo junto. Massa. Legal. Palavra mágica? A gente chegou no momento do episódio da palavra mágica. É isso. Todo episódio chega um momento aleatório que a gente pede pro convidado pensar numa palavra. Pensa aí numa palavra já. Tá. Pode ser qualquer coisa, tá? Não precisa ter sentido, pode ter sentido. Que quem chegou aqui até esse momento do episódio vai receber um resumo pelo GPT do Micasa com tudo que a gente trouxe aqui de insight, aprendizados do episódio para valorizar quem está acompanhando aqui o episódio com a gente, né? Legal. Então eu queria pedir para você escolher essa palavra. Vamos testar. Eu escolho, já falo? Pode escolher agora e falar agora já. Para mim é paixão. Paixão? Manda aí no direct do Micasa. Vamos testar. Acho que não tem, não. Acho que você escolheu bem a palavra. Então você aí que está escutando, o Matheus está testando, mas eu já vou falar já. Você vai lá no Instagram do Micasa, manda em qualquer lugar, responde um direct, comenta num post, manda em qualquer lugar a palavra paixão que você vai receber aí. Paixão tá liberado, hein? Tá liberado? Tá liberado. Tá vendo? Vamos mandar o link também da Resale junto? Pra galera dar uma olhada ali nos descontos disponíveis? Será que a gente manda ou vai aumentar muito a concorrência? Não. Vamos comprar um primeiro? Eu vou olhar hoje já o site, né? Isso aí. Antes de compartilhar aqui, ó. Isso aí. A gente coloca... Vai estar na descrição do episódio também no YouTube, né? Vai. Legal. E agora eu queria pedir para você trazer um pouco assim dos seus aprendizados como empreendedor aí no mercado imobiliário. O que você está enxergando nesse mercado? Nesse tempo que você já atua também, o que você acha que evoluiu, o que tem para evoluir ainda? Bom, assim, eu acho que quando eu falo do foco, né, eu acho que isso, especialmente no mercado imobiliário, é super importante. Né? Falando com um corretor que não é uma vida fácil ser corretor de imóveis, né? Acho que de tudo que eu já fiz na vida, assim, olha que eu empreendo há bastante tempo, já fiz muita coisa, mas o corretor, ele, para mim, é talvez a tarefa mais desafiadora, especialmente o corretor que trabalha no mercado de terceiros, de usados, porque é um mercado que você não tem produto, né? Diferente do mercado primário. Eu vou lá vender um lançamento, eu tenho aquela maluquice que é um stand de vendas, mas eu tenho um produto ali para vender. Né? O corretor de terceiros não tem isso. Ele acha que ele captou um imóvel, ele acha que ele captou um comprador, mas depois ele tem que fazer de tudo e torcer para os astros não fazerem o vendedor mudar de ideia e nem o comprador mudar de ideia, porque você... numa sexta-feira vai dormir achando que você ganhou o dinheiro da tua vida e acorda na segunda-feira com a venda caída, assim, né? Caiu a venda. Então, é uma profissão extremamente difícil, desafiadora. Então, pensando na experiência que eu tive empreendendo e também como corretor, acho que super importante, de novo, o foco, porque o foco ele te ajuda a se especializar, né? Então, você ter um corretor que te ajuda a achar oportunidades de outlet, isso é muito legal. Você achar um corretor, corretor entende de agro, ele tem que se especializar em agro.
O cara que faz tudo, ele não é referência, ele não é alguém que o seu cliente vai voltar em você para buscar. Então, se eu sou focado em imóvel comercial, eu tenho que ser focado em imóvel comercial. Ah, mas e se aparecer um imóvel residencial? Faz parceria com outro corretor que entenda de residencial, né? Então, você primeiro ter foco te torna especialista, e é isso que as pessoas valorizam, né? É você saber que você pode contar com um profissional que é especialista naquilo. A exemplo do que tem em todos os segmentos, né? Você vai ter psicólogo que é especializado em criança, você vai ter psicólogo que é especializado em casais, né? Isso faz diferença. O corretor, eu acho que isso é uma coisa que eu e o mercado, mas é o que eu aprendi nesse meio. Falando do corretor, né? E isso vai te fazer cobrar melhor pelo seu trabalho. Então, porque às vezes o corretor fala, mas o cliente, toda venda que eu vou fazer, o cliente quer negociar minha comissão. É porque ele não percebe valor no que você faz, né? Então, se especializar é óbvio, buscar informação é óbvio, mas o foco é uma coisa que muita gente esquece, porque no desespero de pagar as contas, você sai fazendo de tudo, e às vezes esse é o problema de você não conseguir pagar as contas, né? É fazer de tudo. Essa né? é forte, hein? Essa é forte. Falando um pouco do que eu vejo acontecer no mercado imobiliário, né? A gente viu as big techs do mercado imobiliário, né? A gente viu Quinto Andar, Loft, com movimentos muito fortes de injeção de capital, né? Então, fundos grandes botando bilhões ali, e isso sem dúvida causou um rebuliço no mercado, né? Até porque em alguns momentos ambas tinham a tese de que a figura do corretor, eu ia vender tudo digital, né? E a realidade se impôs, né? Então, seja para Quinto Andar, seja para Loft, a gente viu uma mudança importante no modelo de negócio deles, que foi entender que a imobiliária, o corretor, tinha que estar dentro do negócio, né? A Loft foi para um caminho muito claro de virar uma grande ferramenta, né? Um ecossistema para apoiar o corretor. Então, né, muitas ferramentas ali eles fornecem para ajudar o imobiliário, o corretor, enquanto a Quinto Andar assumiu uma posição mais de intermediação, de estar na linha de frente, mas usando as imobiliárias e o corretor. Então, acho que isso é um sinal claro para o mercado, assim, que apesar de ter tecnologia, apesar de você ter muita inovação, o profissional, o ser humano é importante, até pelo que eu estava falando da SOAP, até porque há uma regionalização importante. Então, para essas grandes, você chegar no mercado local e querer impor um novo modelo foi mais difícil, por isso que a associação com as imobiliárias locais fez muito sentido para eles, né? Então, isso é um sinal que assim, o mercado vai sim avançar com tecnologia, o mercado imobiliário, mas ainda usando a estrutura conhecida, que é a estrutura de profissionais locais, né? Então, o corretor não vai deixar de existir. O que vai, sim, na minha opinião, daqui nos próximos anos, e a gente já tem indícios claros disso, inclusive do próprio CAD e do Ministério Público, é que você lembrar, há poucos anos atrás, você tinha um tabelamento das comissões de venda, né? Então, tinha lá, você entrava no site do Cresce, tinha lá tabela de comissões, né? 6% na venda. Tal. E aí o corretor, por muito tempo, usava isso, né? Falava assim, não posso cobrar menos comissão porque eu tenho uma tabela, né? O CAD mutou o COFES dizendo, e o sistema, não me lembro agora se foi o COFES ou o Cresce, mas houve uma multa dizendo o seguinte, né? Você tem que deixar livre concorrência. Então, hoje, se você entrar na tabela lá, você vai ver que é tabela sugerida de comissão, né? Por quê? Porque há um movimento natural, mundial, de desintermediação, né? Então, assim, o que eu acredito, sim, que isso vai acontecer é que os percentuais de comissão, eles vão diminuir naturalmente ao longo do tempo, porque concorrência, né? E esses patamares, como vocês falaram, ele é muito alto, né? Se você pensar no quanto o corretor é regulado, diferente de um assessor de investimento, né? Que ele tem que ter certificação, a CVM vai acompanhar o trabalho dele, então, né? Esse cara, ele tem um nível de responsabilidade civil, e não só civil, mas também junto ao regulador, muito maior do que um corretor de imóveis tem. Então, pelo valor, né? Pelo valor que você transaciona e por quanto você ganha. Então, é natural que eu acho que vai acontecer essa acomodação nos próximos anos, e a tecnologia vai ser muito responsável por isso, né? Você pensar a figura do corretor lá nos primórdios, se você quisesse comprar um imóvel, você tinha que ir na praça da cidade e falar com o corretor, porque ele era o único cara que sabia quem queria comprar e vender. Então, a gente evoluiu muito de lá para cá, e eu acho que a tecnologia vai ajudar a baixar os preços. Por isso que o corretor precisa estar preparado
para ganhar menos dinheiro, mas ganhar mais no volume. Então, eu acho que assim, a gente ainda vai viver, a tecnologia ela não vai disruptar esse mercado, a gente não vai ver corretores com IA funcionando sozinhos, mas eu acho que esse é um pouco o futuro, né? Mas você acha que pode chegar um momento que os corretores de imóveis venham a passar um pouco desse exemplo que você deu dos assessores do financeiro ali, por exemplo, ter uma certificação, ter uma formação específica, porque hoje a barreira de entrada é muito pequena, né? Sim. Você acha que pode vir a ter ali na frente um momento em que essa barreira mude, né? Que existe ali uma regulamentação, alguma coisa do tipo? Eu acho que a maior dificuldade é porque, como é uma indústria muito descentralizada, né, você fala assim, tá, mas quem que vai regular isso? Né? Porque quando você vai para o mercado de capitais, você tem a CVM, você já tem, né? Quem que vai fazer? Né? É o Banco Central, né? O Conselho Monetário. Quando a gente vai para o mercado imobiliário, assim, ele é um mercado que ele é autorregulado, assim, de alguma maneira, né? Não dá para dizer que ele é autorregulado, mas assim, não tem regulação, então se alguém vai fazer, como no meu caso lá, eu decidi que na resale eu não vou comprar imóveis que eu vendo, né? Mas é uma decisão minha. Mas você não tem no mercado, assim, ele é muito setorizado, né? Então você tem associação, você tem as associações das incorporadoras, você tem a associação das construtoras. Então você vai criando ele é muito setorizado. Então quem que faria essa regulação? Mas, independente de quem, eu acho que se tivesse, seria assim, um ganho absurdo para o mercado como um todo, porque isso ajudaria, né, as construtoras, incorporadoras, como eu falei, a ter uma metodologia de trabalho com corretor regulado. Então, não dá para cada um fazer do seu jeito. O comprador e o vendedor do imóvel evitariam burlar, tirar o corretor a todo custo, embora você tenha um código civil que regule isso, né, e que dê jurisprudência para o corretor cobrar nesses casos, mas você teria muito mais peso essas decisões. Os conselhos, né, o Conselho Federal dos Corretores faz um trabalho de divulgar, olha, venda imóvel só com corretor, mas você está advogando em causa própria, né? Então, você não tem isenção que precisaria para regular o setor, porque é óbvio você falar, não pode comprar imóvel sem corretor, tem que pagar 6%. É óbvio que você vai falar isso. Eu sou corretor, né? Então eu estou advogando em causa própria. Mas eu acho que seria muito importante assim, né? Você ter essa regulação até para o corretor, a exemplo do que aconteceu no próprio crédito imobiliário, né? A gente teve essa regulação do Banco Central obrigando que os agentes de crédito, os correspondentes bancários tivessem uma certificação para poder operar como consultores de crédito imobiliário, né? Porque você está oferecendo um produto financeiro no final do dia. A ABAC, né, que é a Associação Brasileira das Administradoras de Consórcio, está fazendo a mesma coisa com os vendedores de consórcio, né? Porque tinha essa questão, né, de você ter os vendedores oferecendo mas não deixa de ser um produto financeiro, então tem que ter. Mas o mercado imobiliário, eu acho que ele está um pouco distante disso, em função de estar muito descentralizado, mas eu acho que seria um ganho absurdo a gente ter esse nível de certificação para o mercado imobiliário também. Né? O critério vai ser o seguinte, quer vender o imóvel, tem que assistir todos os episódios do Micasa. Comprovou que assistiu. Acabamos de achar quem vai regular o setor. Tá liberado, vai ser o Micasa, instituição Micasa. Isso aí. Vamos colocar essa proposta. O cara que acompanha o Micasa manja dos Paranauê, né? Que assistiu os episódios. De alguma coisa ele sabe. Alguma coisa. Assim, talvez ele faça uma merdinha ali ou outra, mas vai aprender. Vai aprender. Inclusive, já aproveita aí, galera. Se inscreva no canal, né? A gente trouxe aqui um conteúdo de altíssimo valor, Marcelão. Impressionante aí seu conhecimento do mercado imobiliário, hein? Dá para perceber aqui que tem experiência, né? Tu acabou de conquistar 2 leads, pelo menos. 2 leads, né? 2 leads. Por isso e alguns ouvintes aqui, eu acho. Por isso a palavra mágica, paixão, porque a gente só fala, né? A gente só tem esse nível, né, de engajamento com o negócio que a gente é apaixonado, né? Por isso que, para mim, acho que o que vocês estão fazendo aqui é paixão, né? Porque vocês terem enxergado, né, o Micasa e o que vocês poderiam fazer por esse mercado sem ser do mercado imobiliário originalmente, né? A gente só faz por paixão. Então,
Acho que é isso que ajuda. Isso aí, valoriza O a gente próximo aí, episódio galera. aqui com o Marcelão, a gente vai tomar uma cerveja aqui. Vai. Eu espero- E comemorando a escritura do nosso imóvel. É isso aí, é isso aí. Eu acho que a conversa com uma cerveja com o Marcelo vai render, velho. Vai render. Vai. Vai longe, eu acho. A gente vai lá pra Piracicaba conhecer a sua AP, Isso. conhecer a Resale. Pode ser, pode ser. Vai ser Pode um ser. prazer. Fazer um Micasa Fazer um Visita. Fazer um- Micasa É, Visita, é isso? Casa on the road, né? E aí rodando o Brasil. Boa. Boa. Marcelão, muito Galera. obrigado pela participação, velho. Gostei bastante do episódio aqui. Trajetória incrível sua no mercado imobiliário. Dá para perceber aqui que você tem muita experiência, tá trazendo ali algo que você vivenciou no mercado imobiliário, desde corretor, como também empreendendo ali em diversos negócios. A gente sabe que o empreendedor ele tem vários altos e baixos, mas depois de um tempo que você ganha ali essa casca e você conhece o mercado, você consegue encontrar ali as oportunidades, né? Que eu acho que é o que você está sabendo fazer muito bem aí, construindo suas empresas. Então, parabéns e muito obrigado, né? Isso aí, foi uma honra receber você. Marcelão, a gente sempre pede para o convidado deixar uma mensagem final para nossa audiência. Se você puder olhar para aquela câmera ali, falar o que está no seu coração agora, ardendo para a galera. Legal, legal. Gente, eu vou dizer o seguinte, assim, acredite, né, no seu potencial. Eu vejo muito corretor, especialmente vou falar corretor, porque eu acho que é uma classe sofrida nesse ecossistema. Valorize o que você faz, se capacite, tenha foco, né, no que você busca dentro da sua profissão. Não venda barato o teu trabalho. Você é uma figura importantíssima para o mercado imobiliário. Nunca se esqueça disso, se capacite e continue fazendo o seu trabalho, que é tão relevante para quem quer comprar, para quem quer ter a casa própria, mas também para os investidores. Então, foco, determinação e não desista, que você está no caminho certo. Boa. Fechou? Esse foi mais um Micasa? Valeu mais uma vez. Sempre bem-vindo aqui no Micasa, quando quiser voltar. E é isso. Valeu, galera. Obrigado por acompanhar. Um beijo, um abraço e Obrigado. Tchau. tchau. Valeu. Boa, garoto.